bora continuar aqui, só bora. Que adora ser comido, esboça um sorrisinho antes de entrar para dentro do corpo do dragão. Começa E já assim? O grande dragão azul engole inteiro Lua Negra demonificado, porque aquele ser é um bicho inferior e não agora é digno de entendi. lutar contra ele. E Aldan continuou contando a história e fala: Ô mestre Leste, aqueles dois vão fazer tudo para se vingar, e é por isso que eu vou usá-los, pois eles para mim são descartáveis, mas a força de vontade deles para a vingança é tudo que eu preciso. E assim, após passar alguns segundos que o dragão azul havia engolido Lua Negra, ele sente uma forte dor, como nunca havia sentido antes, pois algo errado não está certo, e aquela dor é realmente excruciante. E o dragão azul tenta vomitar aquilo que está no estômago dele, e sai de dentro do dragão muito ketchup com molho shoyu, pois aquilo está ferindo o dragão por dentro, pois alguma coisa está acontecendo dentro do dragão. E após isso, nós podemos ver Lua Negra dentro do estômago do dragão. E o Cardeal Alda fala que após milhares de batalha, Lua Negra conseguiu evoluir a sua habilidade demoníaca. E ele fala: sabe quais duas habilidades demoníacas que ele tem? Antes, ele tinha veneno, e o veneno dele evoluiu para veneno extremo. E a outra habilidade que ele tem é a petrificação. Ele vira uma estátua de pedra. E podemos ver que Lua Negra se aninhou dentro do estômago do dragão. E ele, como um câncer, mandou suas linhas petrificadas e seguraram com força dentro do estômago do dragão. E ali ele permaneceu. E foi por isso que o dragão não conseguiu expelir ele, pois ele ficou ali, dentro do estômago do dragão, soltando seu veneno, e petrificado, pois com esse combo, o ácido do estômago do dragão não pode matar ele. E assim o cardiólogo fala: e eu já sabia que tudo isso ia acontecer. E te conto mais, como o dragão tá sentindo muita dor e sabe que vai morrer, pois E se eu só morrer pra um Dragon Breath? O que ia acontecer? se for envenenado, aquilo vai ser uma corrida contra o tempo, pois ou o ácido do estômago do dragão vai correr totalmente do anor petrificado, ou o dragão vai morrer envenenado. E Alden, após terminar o seu cálice, fala para o mestre do leste: bem, sabe o que vai acontecer, não sabe? O dragão vai morrer envenenado, antes do ácido do estômago dele conseguir dissolver Lua Negra. Mas aquele dragão não é burro, né? Não vai ficar ali parado esperando morrer. Com certeza aquele dragão vai para aquele lugar. Sabe por quê? Ele tá envenenado e precisa ser curado. E ele fala para o mestre do leste: você sabe, né? Qual é o local que não há poder de cura desse continente, né? O Lago da Vida, é claro. E com certeza aquele dragão vai pra lá. E assim nos é mostrado que o dragão azul fez aquilo que Alden achou que ele ia fazer. Foi direto para o Lago da Vida. Pô, mas o Arden teve muita sorte. Muita sorte. Porque se o cara tivesse só lançado um Dragon Breath e matado o bicho, acabava. Se ele ficasse parado no ninho dele, rapidamente ele morreria envenenado. E atrás dele tá lá, segurando o rabo dele, Lua Carmesim, de boa, pegando aquela carona. Mas o mestre Leste perguntou: ué, e por que o dragão deixou ela lá? E assim, Alden explica: cara, o dragão tava sentindo tanta dor que ele foi e ignorou ela. O dragão só queria ir pro Lago da Vida. Já que ela não tava brigando com ele continuou em frente. Vou te contar, hein? Sabia que ela fez isso por puro instinto? Porque agora ela virou um ser bestial. Nem pensa direito, não é igual o irmão dela. Mas só que alguma coisa atraiu a atenção dela enquanto ela passava em cima da floresta elfa, pois o instinto dela de elfo a atraíram para uma grande torre. E assim, como ela viu aquela torre, ela sem pensar se soltou da cauda do dragão para chegar naquele lugar, pois alguma coisa a estava atraindo para ali. E assim, ela pulou lá de cima, tentando acertar o alto daquela torre. Pô, mas ela conseguiu destruir milhares de milhões de bichos. Mas em 3 anos não conseguiu destruir uma torre caída aos pedaços. Mas você sabe, né? Memória bagunçada, sem inteligência nenhuma, nem soube calcular o seu pulo. E assim, bateu, puf, 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 ficou e caiu igual bosta. E os elfos que estavam guardando aquela torre tomaram um grande susto e falavam: o que é aquilo ali? Porém, eles não tiveram tempo pra fazer nada, pois aquele demônio é realmente muito forte. Ela massacrou todos eles ali. E você sabe, né? Nenhum elfo... Muito forte, meu Deus, quão forte isso é. Mas é mais fraco que um boss dungeon, porque um boss dungeon há pouco, praticamente conseguiu aniquilar toda a vila que os aliados do Pratinha estavam lá. Mas essa aí não conseguiu derrotar uma torre. Conseguiu sair dali com vida. E o mestre... Então uma torre é mais forte do que aliados do Pratinha que tem 2 de nível 10. 10 mais fortes do mundo. Uma torre tá muito OP. Mas perguntou: ué, por que os elfos não foram lá expulsar ela? E o Cardeal Alda explica: pelo simples motivo de um imenso dragão azul pousar na água deles. Eles ficaram totalmente focados naquele dragão. Mas aquele dragão envenenou toda a água. E assim a tragédia começou. Porém, depois daquele dia em diante, aquele demônio ficou ali, na beira daquela torre, arranhando, sem poder entrar, pois voltava aquele demônio de inteligência. Era só abrir a porta e entrar, mas ele ficou ali, arranhando por puro instinto. E macho ficou 3 anos inteiros sem se alimentar, pois um demônio não precisa se alimentar para viver. Mas, voltando para o presente, já havia 3 anos que ela estava com fome. E chegou uma comida gordinha de muito bom grado. Ela não vai deixar passar assim. E assim, Ancião Hero e companhia viraram um lanchinho. E com sangue e a carne do Ancião Hero, que estava cheio do líquido da árvore da vida, aquela fera bestial parece que foi modificada, pois alguma racionalidade começou a voltar para ela. E assim, Lua Carmesim demonificada olha para uma direção, pois aquele sentimento de vingança está pulsando em seu coração. E assim, pouco mais racional do que antes, Lua Carmesim olha para frente. E assim, com seu olhar mais afiado do que a águia, ela percebe que lá na frente tem uma coisa que ela está querendo. E assim, ela amplia ainda mais a sua visão e vê que lá na frente tem uma vila élfica e que o objetivo dela está ali na frente. E com isso, ela aproxima. O galho! Mãe. Ainda mais, pois o zoom dela não é de 4x, é muito mais do que isso. E ela percebe que seu objetivo está a alguns quilômetros dela, fácil de chegar lá, pois dentro da vila élfica é ela mesmo. É aquela que ela odeia, a rainha elfa. E assim, ela percebe que o Lua Quebrada está bem perto dela, e o próximo objetivo dela é ir para a Câmara da Rainha. Mas tem mais coisas.
umas incoerências nessa obra que diz: não, a árvore da vida, mas ela impede que as pessoas consigam sentir raiva dos elfos. Os elfos vão se manter sempre unidos, mas depois não se manterão unidos. E Lua Carmesim só consegue pensar nisso. Lua quebrada, rainha, câmara, sangue. E assim, lambendo seus dentes, Se alguém me conseguir explicar isso, eu agradeço. cheio de sangue, ela fala: Porque eles se aliaram aos outros antes dela estar mal e antes da árvore estar mal. Então o feitiço já está conectado. De matar, rainha. E nos é explicado pela segunda vez sobre as centopeias dos adoradores do deus demônio. Todos sabem que elas fornecem poder demoníaco para o seu usuário, e quanto mais eles usam ela, mais elas crescem, até o ponto de virarem adulta. E a centopeia de lua vermelha evoluiu e ganhou uma habilidade muito especial, a habilidade de gula. Sendo assim, todo ser vivo que a fera lua vermelha come, ela pega a sua habilidade. E agora, Não, aí acabou. Porque ela comeu a habilidade de copiar e comeu a habilidade do quê? Qual era a habilidade do velho, que eu não sei? acabou de fazer um lanchinho. Tá até pisando no prato que comeu. Olha só, que fortificação. Lua vermelha segue tranquilamente após devorar o ancião Heron. Tá até voando, livre, leve e solta. E após isso, pegando um grande impulso, ela dá um salto ainda maior, pois a habilidade que ela roubou do ancião Heron se chama aceleração, a mesma que ele usou para roubar aquele galho do ramo da árvore da vida. Então, Putz, lascou muito. aquele bicho feio começa a voar. Enquanto tá voando, usa aceleração para Pô, mas se esse bicho aí ficar muito tempo vivo, acabou. Acabou o mundo. Pode vir o rei demônio que ele mata. voar muito mais rápido do que a barreira do som. E com isso, aquele local que estava distante rapidamente se aproxima. E ela viste o seu alvo, a Vila Élfica que está logo à frente. E Lua Carmesim, parada sorrateiramente bem perto do seu alvo, procura não fazer muito alarde, pois ela é uma predadora nata. E sabe que se ela passar ali voando muito rápido, poderá chamar atenção. E isso ela faz instintivamente. E assim, pé por pé, de levinho, levantando até as unhas para não fazer barulho, ela chega finalmente ao seu destino final. E ela, parecendo com raiva, avista sua presa que está logo à frente, Silvestia, a rainha elfa. E a rainha tá lá, totalmente imóvel, sem poder sair do lugar, enquanto a sua morte chega de mansinho perto dela. E assim, o monstro Lua Carmesim, olhando para o rosto de Lua Quebrada, começa a pensar: Rainha, lua quebrada. Morra, morra, morra. E o ódio começa a exalar Caramba! crescer, pois ela não consegue conter tanto ódio que está dentro dela. E assim, como um animal raivoso, ela não consegue se segurar. E juntando o mana em volta de suas patas, ela pretende dar um bote certeiro, pois ela só consegue pensar em uma coisa. E Lua que essa raiva Carmesim, com pouca toda? oportunidade que ela ganhou, ela muda seu discurso e fala: Eu vou matá-la agora. pois o ódio tem sido seu alimento por longos e longos anos. E assim ela apela, pula com tudo pra cima de Lua Quebrada, pois aquela vaga-aranha vai ser comida viva e vai começar pelos pés, pra ela sentir muita dor. Certeza que foi a top Não, 10. né? Alguém fez cortes muito precisos nela, pois aquela rainha não estava tão indefesa assim. E a batalha contra o dragão azul está tão Oh, é verdade, eu tinha esquecido dele. Como eu pude esquecer? frenética que vocês nem perceberam que o forte do Nid não havia aparecido, né? Pois é, Realmente. ele tá aí, tá junto com a rainha elfa. E acabou de passar a Tramontina naquela besta sorrateira da Lua Carmesim. E assim, colocando o mano em sua espada, ele fala: eu bem que achei estranho. Meu discípulo me pediu pra ficar na retaguarda, cuidando da rainha. Eu achei que isso fosse uma perda de tempo. E quem diria, hein? Que viria um demônio aqui pra tentar matar ela. E assim, Nid, com pose de protagonista, fala pra aquela besta feroz: ó, já que você veio aqui, não vou deixar você sair com vida, né? Prepara pra apanhar até morrer. E assim, ele faz o básico. Primeiro, você corta os bichos que tem um verme. E depois, frita eles com raio. E nessa hora, Nid usa a tempestade de raios, que é uma das skills do dragão. E assim, a cena volta Meu para o Lago da Deus. Vida, onde a água continua muita. Bom, o Nick merecia ter um dragão. Podia ser também, mas merecia ter o coração do dragão dentro dele, já que ele também tem o poder do dragão. Faz sentido, não? Agitada. E podemos Ou tô perceber errado? que a luta de Hajime com o imenso dragão azul continua a todo vapor. E esse dragão tá bem acabado, hein? Ele já tava sem zóio, agora tá pior ainda. E o Prota já fez o básico, que é destruir o seu bolsão para ele não cuspir mais gás. Porém, Hajime só fica pensando em uma coisa: no tempo que ele tem para destruir esse monstro, pois ele sabe que já passou poucos minutos. Então ele ainda tem 8 minutos e 20 segundos para conseguir aquilo de Alana. E assim, ele segue muito feroz pra cima daquele dragão. Porém, ele sabe que matar aquele dragão não vai ser a última coisa a se fazer. E aí ele se lembra do que aconteceu nessa raid na sua vida passada. O grupo antigo de Alana falhou Oh, miseravelmente é verdade, tem porque isso. dentro do estômago do dragão azul havia o elfo Lua Negra, Ramiel. Ele tava lá, fazendo o básico, parasitando o dragão. E nos é explicado que o veneno que está poluindo todo o Lago da Vida não está saindo do dragão, e sim de Ramiel, na sua forma demonificada. E assim, Hajime fica pensando nos detalhes da raid passada, pois após matarem o dragão azul, todos ficaram muito eufóricos, enviando os golems voador para dizer a todos que finalmente eles mataram o grande dragão azul. E assim podemos ver Fai de cima da árvore, bem descansando. Porém, aquele Super Saiyajin level 5 ali embaixo tá comemorando bastante, pois aquele buraco na frente
frente foi feito na cara do dragão, arrancando seus 2 olhos. E com esse último golpe, eles finalmente acabaram com o dragão azul. E todos ficam agradecendo ele, falando que Erd, que é o nome dele, fez um bom trabalho. Erd? E nós o chamaremos ou de Erd, ou Super Saiyajin 5, ou de Edu. E Erd fala, ele Edu? comeu o coração daquele dragão, né? Vocês prometeram isso. E a Lana, falando através do Golem voador, fala que sim, o coração do dragão será todo dele. Já que é assim, né? Pra que perder tempo? Mudei de ideia. Não vou chamá-lo de Super Saiyajin 5 não, porque isso é uma afronta ao Goku. Um Kakaroto como esse, ser chamado de Super Saiyajin. E assim, Edu estende sua mão para pegar o coração do dragão. Só que ao se aproximar do local onde estaria o coração do dragão, uma força muito estranha o repele. E ele regala os olhos. Ué, o dragão não tá morto. Por que tem uma barreira aqui? Coisa estranha. Porém, enquanto ele está pensando sobre o que está acontecendo, uma garra demoníaca emerge do corpo daquele dragão. E isso era porque ninguém sabia que havia um demônio dentro do estômago daquele dragão. E assim, Lua Negra demonificado começa a fazer a sua parte. E como o vampiro Mequetrefe, ele fica ali. Agora é meu, é todo meu. Edu regala os olhos e fala: quem é esse filho de diabo feio pra caramba? Bicho feio, vou passar ele a peixeira. Só que o Drag Queen, Lua Negra, está com a força que ele sempre queria para poder se vingar dos elfos. E não Mas tu precisa absorver isso, e ninguém consegue fazer absorção sem ser as 3 pessoas no mundo. Que tu não conhece nenhuma delas. Falando. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por matar o dragão por mim. Você é ótimo. Gostei de você. Quer um beijo? E assim, Lua Negra não se segura mais e fala: ai! Olha a árvore da vida. Olha pra mim. Toda linda e sapeca. Vou acabar com você. Pois agora, eu vou governar toda essa área. Ai, eu sou linda e fofa, não sou? Quero um bofe. Eu vou comer esse coração do dragão com força, tá? Gostoso. Só que Edu lutou muito por esse coração. E ele é um fanático por batalha. Adora brigar. E não vai perder em hipótese nenhuma para esse Drag Queen da Deep Web. E assim, ele avança com tudo pra cima daquele demônio. Só que o Fad é muito mais inteligente e fala: ô pirralho, sai correndo porque agora fica feio. Você é idiota, você não consegue ler o campo de batalha não? E assim, Fad arrasta Edu com toda sua força e saindo dali o máximo de velocidade. Pois naquele instante, a aura venenosa daquele demônio começa a ficar ainda mais intensa. Pois ela foi fortalecida pelo coração de um dragão. E aquilo que antes envenenava, agora está tão potente que todo mundo que tem contato com aquele veneno é derretido instantaneamente. Tanto pessoas quanto equipamento. E foi por isso que eles falharam, pois a Lana só teve uma opção. Ela ordena para que todos recuem, pois não tem como eles resistir àquele nível de veneno. E assim, eles corajosamente colocavam a rabo entre as pernas e saíram fugindo, porque quem não era rápido e nem tinha cavalo, foi completamente derretido por aquele veneno. E assim, para evitar a aniquilação total, eles fugiram da floresta élfica e das terras do Lorde Danakil, pois aquele veneno ultramente mortal se espalhou por dezenas de quilômetros. E foi assim. Então, Prota precisa pegar o coração rápido, entendi. Que o grupo de Alana, após derrotar o dragão, não conseguiu pegar o coração dele, pois ninguém sabia que havia uma armadilha dos demônios dentro do estômago do dragão. E Alana olha para trás, percebendo que perdeu muita coisa: dinheiro, companheiros e prestígio. E ela, dando uma última olhada para trás, percebe que aquele lugar virou uma zona mortal, pois agora a extensão do veneno cobriu uma área muito maior do que antes. E esse tipo de veneno mata instantaneamente e não dá para ser purificado. E assim, voltamos ao presente, onde o Prota, que está parado em cima de uma árvore, salta rapidamente, pois o dragão, além de bater com as mãos com os pés e tentar morder o caboclo e soltar chama, também tenta bater com o rabo, pois aquele ser que está no ápice da cadeia alimentar é uma máquina de matar perfeita. Mas Hajime, dando mortal duplo no ar, cai com muita velocidade em cima daquele dragão, enfiando sua espada matadora de dragões em vários pontos daquele dragão. E aí, tem mais história. Ele se lembra da conversa que ele teve com o Fad, pois Fad conta para o Prota, na vida passada, que ele lutou junto com Edu na vanguarda contra aquele demônio, pois somente os dois conseguiram resistir à névoa venenosa. E assim, Edu revela para Fad que aquele dragão tem um ponto fraco, pois ele tem uma ferida muito antiga e nunca conseguiu se recuperar dela. E Edu diz: qual? Onde? Lembrei, o olho, pô. Ela atacou no olho e o olho já tava ferido, né? Diz que após ele encontrar essa ferida e acertarem nela com força, o dragão vai praticamente perder a maioria da sua força. E depois disso, vai ser mamão com açúcar. É só pegar e matar. E Fad pergunta pra ele: aí, como é que você vai encontrar essa fraqueza? Edu fala que ela não tá exposta, que ele vai tentando, furando até dentro da chala. E o brabo Hajime tá fazendo o mesmo, furando o dragão em vários pontos, para tentar achar o seu ponto fraco. E aí, ele fica putíssimo, pois ele já furou esse dragão mais de 100 vezes e não encontrou nenhum ponto fraco. E assim, ele fica xingando mentalmente o filho da fruta do Edu. Hajime sabe que ele não participou da raid na vida passada, mas como a raid aconteceria daqui a 1 ano e 4 meses, a erosão do veneno demoníaco estava afetando muito aquele dragão. E por isso foi fácil para Edu achar o ponto fraco do dragão. Mas o Proto está sem tempo, pois se ele quiser dar uma bimbada, ele tem que matar esse dragão em menos de 10 minutos. E com isso ele ativa sua chave prata. E do sua chave prata, Hajime tira escama de dragão maculado com veneno. E esse veneno é o de número 72, junto com o veneno de número 68. Pois o que Hajime quer é causar uma dor ainda mais extrema nesse boss. E assim, o Proto começa a apelar. Ele fica com aquelas adagas e depois sai correndo do local. E usando sua língua dracônica, ele ordena para que aquela adaga exploda. E com isso ele consegue causar uma grande ferida naquele dragão. E com isso, o dragão azul começa a estribuchar de dor, pois o veneno que o Proto está enfiando Mas o veneno não vai evaporar com a explosão ou eu tô errado? nele é doloroso ao extremo. E o dragão até fala pra Hajime parar, pois aquela dor está demais. E Hajime fica parado. Sabe por quê? O dragão não pediu pra ele parar. O grande dragão azul, usando a língua dracônica, ordena para que ele pare. E como o Proto é um dragonoide e o dragão azul é um dragão verdadeiro, o Proto é afetado pelaquela habilidade e fica paradinho no ar. E Hajime parado, fica olhando em volta e percebe que não foi só ele que parou. As gotas d'água pararam, o vento parou, a água parou e talvez até o tempo tenha parado, pois o poder Não, aí compensa. Aí se parou tudo bem, porque aí o tempo pra bimbada continua certo. daquele dragão
verdadeiro é realmente monstruoso. E com isso, o dragão se aproxima do Prota. E é claro que o Prota vai usar a chave prata. E assim, ele tenta usar a chave prata. Porém, ele falha miseravelmente, pois até a chave prata sofreu efeito de paralisia. O Prota sabe que o poder daquele ataque consegue o deixar paralisado por 7 segundos. E esse tempo é mais do que o suficiente para o dragão mandar uma respiração de fogo com toda sua força contra ele. E assim, o dragão faz isso. Dá uma grande respiração para trás e prepara para incinerar por completo o Prota. Hashime fica parado durante 7 segundos. Uma sarevada de ataque se aproxima. Pois o dragão ficou parado na mesma posição durante 7 segundos. Oh, bom, esse tempo ok. é quase o dobro de tempo que Darial precisa para disparar seu meteoro carmesim. E ele, como não é bobo, disparou seus meteoros 2 vezes. E assim, o grande dragão azul tomou em cheio 2 bombardeiros de meteoro carmesim. E assim nos é informado que o novo plano do Prota, que ele havia falado anteriormente, é esse. Ele iria criar uma abertura para que Darial pudesse tirar os seus meteoros carmesim o quanto ele quisesse. E o elfo tá todo bobo, coisa que não funcionou perfeitamente. Só que Darial dá mais 2 tiros simples. E o último disparo dele pega no bolsão de gás do dragão, em cima do lago da vida, não para de se regenerar. Porém, essa flecha abriu um grande buraco. E o Prota não quer perder tempo. E aproveitando que o dragão está agonizando de dor, se aproxima rapidamente para causar ainda mais dor nele. E Hajime dá um grande corte na ferida aberta do dragão, pois ele está lutando contra o tempo para poder matar esse ser lendário. E assim, usando a sua mana, junto com a arte do dragão, Hajime faz um corte profundo no bolsão de gás do dragão azul, dilacerando aquele bolsão por completo. E o grande dragão azul sentiu muita dor, hein? E Hajime, bem suado, fica um pouco aliviado, pois ele sabe que com isso, aquele dragão não pode mais cuspir fogo nele. Ao menos que ele dê um mergulhinho e se recupere de novo. Já a 1,5 km dali, está Dariel, todo suado e pensando que ele só tem 17 flechas do dragão negro. E assim, ele começa a 17 fazer dá. as contas matemáticas, pois cada vez que ele usa a flecha meteoro carmesim, ele gasta 3 flechas. E 3 vezes 5, 35. Mais 2, 17. Eu sou muito zoeiro, né? 3 vezes 5, 35. Dariel sabe que só pode usar aquela habilidade mais 5 vezes. E do outro lado, em cima do lago da vida, Hajime continua com o básico, fugindo e escapando dos golpes do dragão azul, que está tentando esmagá-lo a qualquer custo. Hajime se lembra que ele só enfrentou esse dragão apenas uma vez na sua vida passada, e a luta contra esse dragão durou um mês inteiro. E se pergunta, como assim? Não foi o Edu que tinha matado? Só que o culto demoníaco pegou o coração do dragão que estava no meio daquele veneno. E Hajime matou o cara que estava com o coração do dragão e pegou o coração pra ele. Então, quando instalaram o coração do dragão azul dentro de Hajime na vida passada, ele ficou o mês inteiro lutando contra esse dragão dentro da sua consciência. O dragão que estava na sua consciência era extremamente forte. Era muito Pegou esse coração também? mais forte que esse que está enfrentando. Nesse mês que Hajime lutou contra esse dragão, ele conseguiu se acostumar com os padrões de ataque desse dragão. E já que Hajime já sabe os padrões de ataque desse dragão, ele desvia outra vez e acerta com precisão mais um golpe da espada grã. Pois quando Hajime lutou contra esse dragão, Viciado em Dark o dragão Souls. azul estava no seu apogeu, muito mais forte do que esse. Porém, o dragão azul de agora não está seguindo o mesmo padrão de ataque, pois de vez em quando ele dá um golpe nada a ver. E assim, o dragão fecha o punho e dá um murro tão forte em Hajime que chega até a arrancar pena. E com isso, Ketchup voa da boca do Prota e muitas penas saem do corpo dele. Opa, pena não, né? Escama. Mas ele tá sendo despenado como uma galinha. Mas Hajime mostra que também é brabo e não está por vencido, porque ele sabe que no momento que ele baixar a guarda, aquele dragão irá destruí-lo por completo. Mas Hajime sabe que isso não é ruim, pois aquele dragão também está lutando contra o tempo. E assim, o brabo Hajime dá um pulo acima do dragão para poder atacá-lo de cima para baixo. Porém, esse tempo que Hajime se afasta do dragão, aquele ser poderosíssimo começa a usar sua habilidade única e retira todas as flechas que estão no seu corpo. E também, ainda usando a telecinese, ele pega vários galhos da árvore da vida, pois eles são mais duros do que aço. Vai fazer um arco? Após isso, ele lança na direção do Prota uma chuva de projetos Ah, mortais. nem precisa dar, E Hajime só vai lançar. fica encurralado, hein? Pois não tem pra onde ele sair. E sabendo que não tem pra onde correr, Hajime resolve enfrentar aquilo. E tirando suas correntes do dragão do seu inventário, ele faz aquele velho combo de usar as correntes junto com a linha dracônica e faz com que aquelas correntes bloqueiem completamente o ataque do dragão. Só que Hajime piscou, né? E piscou, perdeu. Pois o gigantesco dragão azul fez isso de caso pensado, pra ele conseguir uma abertura. E com isso ele avança com toda velocidade, tentando agarrar Hajime com a sua imensa garra. Só que o dragão não quer agarrar ninguém. Ele quer fazer a bater e esmaga com toda a força o Prota, pois ele quer acabar o mais rápido possível com essa luta. Porém, o dragão percebe que tem uma coisa estranha. Ué, tô sentindo nada. Era pra estar sentindo uma melequinha aqui embaixo da minha mão. Mas não tem nada. Cadê ele? Desapareceu de novo. O dragão vai, olha pra sua mão. O zóio dele tá meio turvo ainda. Enxergam tudo vermelho por causa do veneno demoníaco. E logo após ele observa a chave prata se ativando de novo. E o dragão, como não é bobo nem nada, percebe que o Prota está usando a chave prata. Porém, Hajime usou a chave prata acima do dragão. E ao sair da chave prata, ele já sai com a imensa estaca da fé. E finca ela com toda a força na garganta do dragão. Naquele buraco que ele já havia aberto antes. E agora o Prota, muito sério, usando sério, mortalmente sério, soco sério, prepara pra golpear aquela grande estaca. E dando um soco muito forte nela, a estaca da fé, que é praticamente indestrutível, atravessa por completo a garganta daquele imenso dragão. E agora acho que morre, hein? Porque eu... Se eu não sei o ponto fraco, eu crio o ponto fraco. Teria morrido. E o dragão ficou isso. ruim de dor, pois aquele golpe, se fosse dado em algum outro ser vivo, teria o matado instantaneamente. Mas o grande dragão tem muita vitalidade e muita resiliência. E já sabe, né? Ficou Em qualquer outro ser vivo? Então outros dragões. Mentira, só que é 7 dragões, já sei. parado.
tomou mais um bombardeiro carmesim nas suas costas. Pois se é pra matar, vou matar direito. Vão arrebentar e encher ele de dor. E Dariel continuou contando as flechas. 14. Só tenho 14 flechas. E assim, ele puxa outra vez o seu arco pra trás. E lança mais uma sarevada de meteoro carmesim. E mais uma vez, ele acertou em cheio o dragão. E foi tão bem acertado que ele arrancou o braço do dragão por completo. Restando agora somente 11 flechas para ele. E agora, o dragão ficou maneta. Pois o braço direito dele foi totalmente desmembrado. O dragão Perdeu o equilíbrio, perdeu a respiração, perdeu o Dragon Breath, perdeu o veneno. Só falta perder o coração. para de urrar de dor e fica parado olhando pra Hajime, pois ele acabou de perder um braço, tá com uma estaca atravessada na sua garganta, Não foi hoje, cheio de mas cortes perdeu. pelo corpo, muito perto da sua morte. E olhando pra frente aquele dragonoide, ele percebe outra vez a grande espada grande nas suas mãos. E assim aquele dragão se foca naquela espada, pois ele sabe a quem ela pertence. E assim o dragão se lembra o que aconteceu no passado, pois ele fez um juramento. Ele se lembra do seu Lorde Caiceros, caído no chão sem vida e tendo tido seu coração arrancado. Ele se lembra que todos os dragões lutaram juntos. Porém, Caiceros foi afetado por uma magia demoníaca e perdeu a sua razão e começou a destruir o mundo inteiro. E assim, os antigos companheiros de Caiceros lutaram contra ele, tentando parar a destruição mundial. E os 3 ex-companheiros de Caiceros lutaram contra ele por mais de um ano, para tentar parar o seu companheiro. E podemos ver que o Dragão Dourado, a Princesa Eurídica, Por 3 anos? os companheiros de Caiceros lutaram contra ele, tentando parar a destruição mundial. E os 3 ex-companheiros de Caiceros lutaram contra ele por mais de um ano, para tentar Por mais de um ano mesmo assim, parar o seu putz. companheiro. E podemos ver que o Dragão Dourado, a Princesa Eurídica e mais outros tantos cavaleiros lutaram bravamente para matar o maior dos dragões, que estava sob o efeito dos demônios. E George, que estava usando a grande espada grã, pede perdão a Caiceros, antes de dar o golpe fatal nele. E assim, o marido da Princesa Eurídica dá um golpe mortal na garganta do grande dragão Caiceros, dando fim com isso Mas demorou um ano pra dar o golpe mortal? Que isso? aquela batalha que já se isso? estendia por mais de um ano. E o Dragão Azul Eu compreendo, batalhas durarem muito, em One Piece, uma semana, ou 2 semanas, 3 dias, mas de um ano! sabe que Georges é o detentor da grande espada grã, a matadora de dragões. E aí, o Dragão Azul se lembra do que aconteceu há 1000 anos atrás, pois o Dragão Azul conhecia muito bem Georges e agradeceu a ele por ter livrado seu Lorde daquela maldição. O Dragão Azul explica que não conseguiu lutar com eles, pois ele era muito fiel ao seu mestre, e lutar contra o seu Lorde era demais para aquele dragão. E Georges, sabendo da dor que aquele dragão está sentindo, chama-o pelo nome e fala, Artalis. E na mesma hora que o dragão interrompe ele, fala, vai embora daqui agora. Georges fica sem entender, mas o dragão explica. O dragão diz para ele que é um vassalo do Lorde Caiceros, então ele tem um dever natural de matar a pessoa que matou seu mestre. E assim, aquele imenso dragão chorando, olha pra trás e fala, vai embora agora, desaparece da minha frente, porque a próxima vez que eu te ver, eu vou te matar, em nome do meu mestre. E assim, voltamos para o presente, onde o grande dragão azul está ali parado, tendo todas aquelas lembranças, e com a imensa estaca da fé cravada em sua garganta. E Kiara tá falando, ué, o dragão parou de se mexer, que coisa estranha. Ô Dariel, as coordenadas para ataque são essas, tá? Ele fala, Kiara, não, tem uma coisa muito estranha acontecendo. Aquele dragão mudou totalmente, pois agora, ele realmente se tornou perigoso, pois ele parece que está muito acima do modo Berserk. Do jeito que ele tá, é provável que ele faça o possível e impossível para matar todos que estão ao redor dele. E assim ele olha para o pai dele, que é a grande árvore da vida, que está bem perto do dragão, e ele percebe que a árvore da vida está tremendo, pois o dragão azul acabou de entrar no modo Berserk. E assim, ele dá um imenso urro e libera por completo sua mana, aquela mana que é capaz de encher o mundo inteiro. E toda a água do lago da vida começa a se agitar com muito mais força. E agora o dragão fala com o Proto, Georges, matador de dragão, e o Proto não tá entendendo porque o dragão tá falando isso com ele. Só que o dragão continua, eu não te falei naquela época, eu fiz um juramento, se eu te ver Ela fez um juramento, mas não foi contra o Prota, né? outra vez, eu iria te matar. E agora o dragão, que está no puro suco do ódio, com a sua não outra mão, consegui tirar. arranca a estaca da fé da sua garganta, pois agora ele se tornou perigoso. E o dragão, um ex-companheiro de George, começa a chorar, pois sabe que não pode perdoá-lo. E após isso, aquele imenso dragão pega o seu braço que estava dentro do lago, pois agora é a hora de lutar pra valer. E assim o dragão começa a fazer um encantamento. Teve consciência? Força vital, junte-se. Que? Como assim? Ela vai fazer um encantamento, agora vai virar mago? Pô, esse dragão tá muito E OP. se torna em minha espada, pois agora eu vou queimar a própria vida para poder cumprir a minha vingança. E o dragão, usando a linguagem dracônica, pega o seu braço e faz um encantamento com ele. E a água da vida, a mana, juntamente com a carne e o sangue do dragão, começa a se condensar. E assim, Artalis, o grande dragão azul, Isso? A espada? O braço dele virou uma espada? fala que esteja esperando por George por muito tempo, pois agora ele pode finalmente cumprir o seu dever, matar aquele que matou o seu mestre. E assim, como guerreiro sagrado, o dragão pega o seu braço que transformou em espada e para na frente do seu rosto, pois agora é uma batalha de vida ou morte. E o próprio dragão está queimando sua essência vital para poder transformar aquilo em uma espada muito poderosa. E Hajime tá de lá olhando. Putz, acho que ele vai lutar mais sério do que nunca. Mas Hajime fala, se ele tá queimando a essência vital e eu preciso matar ele rápido, isso é bom pra mim. O dragão, vem quente que eu tô fervendo. Vem pra cima, vem. O imenso dragão Mas não sei se tu vai conseguir tancar, né? Um dragão com espada na mão. azul Que está pronto para matar ou bizarrice. morrer. E agora está com uma espada lendária, tão forte quanto a matadora de dragões, ficando abaixo somente uma espada divina. E Hajime fica pensado com aquilo, pois o sistema nos informa que aquela espada é a lâmina da dança da morte. Essa é uma arma criada ao queimar a força vital do usuário usando a língua dracônica. E com isso, o dragão azul converte sua força vital e o poder de defesa em um puro ataque, pois a melhor defesa Agora então, eu sou pronto a lançar um golpe, acabou.
para o ataque. Se Hajime for acertado pelaquela espada uma única vez, ele vai de arrasta pra cima na certa. E agora Artalis, mesmo queimando sua existência, Agora é 2 canhões de vidro atacando. Isso sim vai ser bom. Se o Prota tomar, morreu. Se o cara tomar, morreu. Bom demais. está muito mais mortal do que antes. E Hajime o Bravo está diante de uma situação desesperadora. E ele sabe que terá que dar tudo de si a partir de agora. E assim, o Prota sabe que precisa de concentração e decisão. E a decisão dele é também queimar sua essência, pois ele não pode ficar mais guardando mana. E com isso, o Dragonoid e o dragão começam a queimar tudo que tem, em sua luta mortal contra o tempo. E diante daquela situação desesperadora, Hajime esquece todos os outros cenários e descarta tudo que está por vir, pois diante daquele poder imenso, somente um outro poder imenso pode combater. E assim o sistema nos informa que Hajime está usando o seu modo Berserker, e esse modo consome uma grande quantidade de mana para fortalecer com isso a draconificação. E agora, Pô, mano, tem nenhuma habilidade dos deuses que vai ser útil agora? Nada. Nada. Hajime, que era forte, recebe aumento físico de 200%. Mas pera lá. Se o Prota gastar toda a sua mana, vai de F. Porém, o tempo que ele vai usar a draconificação é reduzido drasticamente. O sistema informa que o tempo do Prota foi reduzido em 80%. Então ele, que tinha antes 15 minutos, agora só resta mais 3 minutos de draconificação. Porém, essa draconificação é muito mais forte que a anterior. Boa. Artalis começa atacando primeiro, pois agora aquele dragão nervoso só pensa em matar e estripar. E Hajime, usando tudo que tem, sabe que não pode ser acertado pelaquela espada uma única vez, e assim prepara para se defender. A espada de um Dragonoid contra a espada de um dragão verdadeiro, porém os dois estão lutando com tudo que tem. E com isso, o brabo Hajime, e usando todo o seu poder concentrado, o brabo Hajime consegue se defender daquela espada mortal do dragão. Porém Artalis, babando ódio, não para de atacar um segundo sequer, pois seu inimigo mortal está na sua frente. E enquanto Artalis ataca, Hajime se defende com todo o seu poder, e até os chifres deles estão dourados, pois ele também está usando tudo que tem. Porém, não é o suficiente, pois o dragão verdadeiro o está afastando com seus golpes. Irmão, tu devia ter focado tua força em velocidade, não em força também, porque se tu sofrer um golpe, tu morre, então tu vais focar em velocidade para não sofrer o golpe, certo? E aí tu podes causar dano à vontade, já que és mais rápido, consegue atingi-lo quantas vezes tu precisares. Ou estou errado? Pois Artalis é muito mais forte do que ele. Então Artalis, E quanto mais rápido, mais forte, porque velocidade é igual a força. prepara um golpe fatal. E com isso, o imenso dragão azul Quer dizer, velocidade mais massa é igual a força. manda o seu golpe mais terrível, o divisor de tudo, e acertando o lugar onde Hajime está, aquele imenso boss divide tudo que está na sua frente. E a pobre coitada da árvore da vida, que não consegue sair do lugar, recebe aquele golpe em cheio. E aquele golpe é tão forte que atravessa por completo a árvore da vida. E assim, a árvore da vida parece que foi castrada, pois quase foi partida ao meio. E os elfos ficam muito assustados, pois a árvore da vida é o protetor deles. E sem essa árvore, não há motivo de existir para os elfos. E Dariel fica em choque ao perceber que seu pai foi acertado. E a pequena Kiara fica pensando: Pai? Como assim? Aconteceu umas coisas, mas voltei. Como assim, pai? Eu não entendi isso. castrou o papai. Tadinho do papai que foi castrado. Enquanto luta contra aquele imenso dragão, Hajime se lembra O tio não vai falar sobre isso. Que isso? Como assim, pai? Tio? dos ensinamentos do seu mestre. E Nid, naquela caverna, está ensinando pra ele: Hajime, você sabe qual é o objetivo do estilo do Rei Dragão, não sabe? O estilo do Rei Dragão não é ter movimentos refinados. O estilo do Rei Dragão, ele segue o fluxo da força e domina esse fluxo. E dando um ensinamento valioso para o seu discípulo, ele fala que Hajime precisa aprender isso. Pois se ele seguir o fluxo da força, mesmo usando uma pequena quantidade de força, ele consegue rivalizar com uma força muito maior do que a dele. E é isso que Hajime está fazendo. Ele está concentrando a sua força no local de impacto entre a espada Gran e a lâmina da dança da morte. E o resto da espada fica sem essa mana poderosa do Prota. Pois se ele revestir toda a espada com sua mana, ela rapidamente acabará. Pois para rivalizar com esse poder que é capaz de destruir o mundo, ele precisa concentrar todo o seu poder em um único local de impacto. E é por isso Tal como Hunter x Hunter que explica. Hajime está resistindo. Porém, ele não tá ali pra ser saco de pancada daquele dragão. O dragão tentou acertar Hajime outra vez. Porém, Hajime dessa vez desviou. E saltando com toda a força pra cima daquele boss, ele prepara um contra-golpe muito poderoso. Pois Hajime sabe que se ele se mover junto com o fluxo de energia, ele vai conseguir potencializar o seu poder usando o estilo do Rei Dragão. E assim o Prota diz que a força flui. E assim o Prota se lembra do seu mestre Nid falando com ele que a força flui de um lugar para o outro. E Hajime segue esse fluxo, pois Nid o ensinou muito bem, mostrando como exemplo uma simples folha verde. Se ela seguir esse fluxo como um rio, ela consegue se tornar uma arma. E se Hajime entender esse princípio, ele pode fazer qualquer coisa se tornar em arma. E assim nos é mostrado que aquela simples folha cortou como se fosse nada várias toras, pois Nid compreendia muito bem esse fluxo. E Hajime, usando esse fluxo, começa a retalhar aquele imenso dragão em altíssima velocidade, pois ele tem muito pouco tempo para destruir aquele dragão. Porém, enquanto o ketchup tá jorrando, alguma coisa chama a atenção do Prota. E ele olha para trás e fala: hã? Isso tá aí? E embaixo do peito do dragão, uma coisa muito brilhante chama a atenção do Prota. E ele foca naquilo. E ele percebe que tem uma coisa presa dentro do corpo do dragão. E fica se perguntando se aquilo é um osso, ou se aquilo é uma arma. Porém, no estado que está, parece que está preso ali há muito tempo. E assim ele se lembra de Edu falando: ó, aquele dragão tem uma ferida antiga. E ele não consegue
tá vai curar aí. ela. E essa ferida é a fraqueza dele, tá? E assim, finalmente, Hajime entende que ele achou a fraqueza daquele dragão. E após isso, ele dá um salto veloz na direção do dragão. Porém, Artalis, que está muito retalhado, ainda não morreu. E assim tenta dar um golpe definitivo em Hajime, que outra vez desvia por pouco e avança de novo para cima do dragão. Foi quase Só que dessa mesmo. vez, Hajime não Foi de pisca, raspão. pois a luta está sendo tão frenética que ele sabe que não pode ser acertado um minuto sequer. E com isso, o dragão, enquanto ataca com a cauda, mergulha para dentro do lago para se curar. Mas o brabo Hajime sabe lascou. que não pode deixar isso acontecer. E assim, tentando parar o fogo do dragão, ele ativa outra vez as suas correntes dracônicas. E assim, se agarra com muita força à cauda do dragão, não deixando aquele dragão mergulhar por completo. Só que isso foi inútil, né? Porque a Thales é muito forte e o puxa com tudo para dentro daquele lago. E o Prota parece que foi pescar lambari, mas um piau vermelho acabou de morder sua isca e começa a arrastar com muita força aquela linha. Só que Hajime não é pescador, e sim caçador. E aproveitando esse pouco tempo, ele continua retalhando o rabo daquele dragão, pois para matar qualquer corte vale. Mas o dragão, aproveitando que Hajime está preso na sua cauda, só balança ela com muita força e joga Hajime de um lado pro outro, pois agora o Prota não tem lugar nenhum para se fixar. E após ser chacoalhado como uma marionete, Lascou. Hajime realmente sente aquele golpe, pois a escama daquele dragonoide começa a voar para tudo quanto é canto. E enquanto solta o ketchup pela boca, ele aproveita e dá umas goladas naquela água envenenada. E longe dali, Kiara fica muito desesperada, pois se aquele dragão continuar dentro d'água, ela não vai poder dar as coordenadas para o seu irmão atirar. Mas Dariel está muito concentrado e fala: pai, mãe, guie meu arco. E puxa o arco para trás e solta mais uma vez o Vixe, vai meteoro acertar a carmesim. Prota. E muito confiante, orando para o seu pai e sua mãe guiar o seu arco, os meteoros carmesim avançam com toda a velocidade. Não, se guiar a ponto de acertar o ponto fraco, aí lascou. Na direção onde está o Impossível. boss. Só que ele tá cego, hein? Acertou a árvore da vida. Dele uma flechada. Agora, se o pai dele não tá castrado, agora ficou castrado. Pois acertou em cheio a árvore da vida. E Philip, olhando de binóculo, fala: ô seu cego, você errou, você não tá vendo não? Você acertou a árvore da vida. Quer matar seu pai? E de novo ele fala: pai, mãe, guie meu arco. Puxa pra trás Rapaz, já estou guiando. Tá guiando pro teu pai. e solta. Pois ele sabe que só restam 8 flechas pra ele. De novo na árvore, não. E Philip fala por ele: ô doido, para de orar. Você acertou seu pai de novo. Meu Deus. Que cara louco. Ó, mas uma flechada você mata ele, hein? Com certeza agora ele tá castrado. E de repente, o impensável aconteceu. Dariel, que havia pedido para o pai e a mãe dele guiar o seu arco, deu um golpe fatal em seu pai. E a árvore da vida, que havia sido dividida Não é possível. O cara matou o próprio pai. Meu Deus do céu, e o pai é uma quase em árvore. 2, tem aquele outro pedaço arrancado de si. Eu sei que e é um agora a elfo, árvore da porque vida ele é um elfo, mas vai com também calma. ficou ser um grande pedaço de si. E mudando a cena, para embaixo do Lago da Vida, o grande dragão Artalis está indo para dar o golpe decisivo no Prota, pois Hajime foi despenado, está no cantinho, muito acuado, e o dragão está com a sua espada lendária, a lâmina da dança da morte, pronto para executar um golpe mortal perfeito. Só que não, né? Aquele imenso tronco da árvore da vida que havia sido cortado cai com toda a força embaixo Ok, acertou bem. Mal, mas acertou bem. Deus escreve certo pra linhas erradas. Já é o que o pai dele fez agora. água, em cima daquele grande dragão azul, pois a oração daquele elfo foi realmente respondida, pois se não fosse o pai dele e a mãe dele guiando o arco dele, Hajime certamente teria morrido agora. E com isso o Prota vê uma grande abertura, e ainda embaixo d'água, ele mergulha com tudo na Putz, guiou bem. Eu não tava esperando essa. Guiou bem. direção daquele dragão, pois Dariel deu a única abertura que ele estava precisando. E assim, olhando aquele objeto que estava cravado naquele dragão, ele prepara um golpe muito sério, com toda a força que ele tem. E assim, fluindo na arte do Rei Dragão, o Prota avança com toda a sua força para acertar aquele único ponto. E dessa vez Hajime teve total êxito, pois com toda a sua força, ele acertou aquele objeto que estava cravado naquele dragão. E após o Prota acertar naquele local, o grande dragão azul, Artalis, solta aquela espada. E o seu poder começa a se GG esvair. easy. Prepara a pipoca, porque vem mais um flashback por aí. E assim, o grande sério? dragão azul se lembra do que aconteceu há 1000 anos atrás. De ele falando com George: ó, vai embora daqui. Você matou meu Lord Caeceros. E você sabe, eu não vou poder perdoar você. Vai embora daqui agora. E outra coisa, se eu te ver, eu vou te matar, tá? Só que, senhoras e senhores que estão me ouvindo, George também era tão bravo quanto Hajime. E assim ele fala: Artalis, sinto muito, tá? E põe seu capacete lendário na cabeça. E retirando a grande espada grande do chão, George se prepara para aquela batalha. E assim, o cavaleiro matador de dragões fala pro grande dragão azul que não pode ir embora daquele jeito, já que ela o ameaçou, e ele, que é um companheiro da princesa Eurídica, ele não pode deixar um problema assim pra ela. E assim, ele prepara para enfrentar aquele grande dragão azul. E após isso, louco, George serião? luta contra o grande dragão azul. Só que a batalha foi um pouco breve, pois George consegue cortar os 2 chifres daquele dragão. E George, que estava acostumado a lutar George contra era os Caeceros, brabo. agora lutar contra o dragão azul foi praticamente fácil, pois ele deu uma surra unilateral naquele dragão. E Artalis fica reclamando. E um chifre de dragão é motivo de muito orgulho para ele. Porém, após Não é possível. O cara é orgulhoso de ser chifrudo. cortar aquele chifre, George os crava no corpo daquele dragão aquele item que o Prota havia achado. E o sistema nos informa sobre aquele item. Aquele se chama o Dedo da Rainha Branca. Aquilo é uma estaca feita com os ossos da primeira rainha. E aquele item serve para selar o poder do alvo. Primeira Ou rainha seja, do quê? aquele item joga uma maldição no alvo. E da remove onde? todo o poder que o alvo tem. E outra coisa, aquele item é enfeitiçado. E não deixa com que o ser que foi apunhalado por ele o retire por si mesmo. E aquela maldição dura por 10 anos. E George fala para Artalis: ó, uma pena que eu tive que usar isso em você. Com esse item, eu consigo selar o seu poder por 10 anos.
anos. Bem, eu acho que a gente não pode ser mais amigos, né? Ainda mais que eu sei agora o segredo do mundo. Hortales, você sabe que eu não tive escolha. Eu tive que manchar minhas mãos com o sangue de Caeceros. Nós éramos amigos. Mas agora que eu descobri o segredo do mundo, a gente não pode mais continuar sendo amigos. Bem, isso é uma pena, pois não podemos voltar a ser como antigamente, amigos um dos outros. E assim ele fala pro Hortales: bem, já que você tá sem poder, e o seu poder só vai voltar daqui a 10 anos, é bom a gente se afastar e não nos encontrarmos nunca mais. E assim voltamos ao presente. O grande dragão azul estava afundando aquele lago e começa a se lembrar do que aconteceu. E percebe que isso foi há 1000 anos atrás. Então não tem como esse ser que está na sua frente ser o George de muito tempo atrás, pois ele é do humano, e os humanos vivem muito pouco. E assim, recuperando um pouco de sua lucidez, Hortales fita seus olhos à frente e percebe que à sua frente está o sucessor do matador de dragões. E aquele dragão olha o rosto do Proto pela última vez. E Hajime está lá, concentrando sua força para dar o último golpe fatal naquele dragão. E assim, Hortales vê pela última vez a face de um novo matador de dragões, pois Hajime decapitou com sucesso aquele dragão. Então a cena muda agora para dentro sim. do estômago do falecido E agora é que começa o problema. dragão azul. Matar muito dragão. E agora começa. E tem um parasita lá dentro, Fase soltando dois. veneno doidado. Só que ele percebe que a força vital do dragão azul parou. E agora sua hora chegou. E com isso, aquele ser que estava petrificado começa a rachar. E Lua Negra sabe que finalmente seu momento chegou. Agora é a hora Não. dele brilhar. E pegar o coração que lhe custou 3 anos inteiros da sua vida, parado em forma de estátua. 3 anos. Ah, não foi 3 anos. Eu não disse que era 1000 anos, mas não. Isso foi há 1000 anos atrás. Não é nada a ver. Foi 3 anos, tá certo. Dentro da Mentira, foi 60. Não, a traição aconteceu há 60 anos atrás. Mas ela ficou em várias batalhas. Então, acho que foi só 3 anos mesmo, tá certo? Acho que tá certo. dragão. E assim, ele diz: É, tá certo, porque a outra também ficou 3 anos lá na torre. Então é certo, 3 anos, tá certo. e esse momento me apossarei do coração dele. Só que de repente, uma grande espada Agora atravessa a barriga sim. dele e ele fica sem entender o que está acontecendo. E assim o nosso prota resolve fazer uma operação e tira aquele parasita de dentro do estômago do dragão. E assim, Suco Detox sai de dentro de Ramiel, pois a ferida que o prota causou nele foi muito grande. E Hajime sabe que tem muito pouco tempo e está totalmente focado, pois ele que está lutando a 200% tem pouquíssimo tempo para enfrentar esse demônio. E após isso, o prota dá uma pá de certeira naquela drag queen. E ele só tem tempo de falar "ai!" e bate com toda a força na imensa árvore da vida. Após isso, o prota que está muito sem tempo ativa sua chave prata e suga o cadáver do dragão por inteiro para dentro da sua chave prata. E fazendo isso, ele tem certeza que aquele demônio desgraçado não vai conseguir se apossar do Bom, coração do dragão. muito Pois a bom. tragédia que aconteceu na vida passada, Hajime promete que não irá se repetir, pois aquele demônio, após usar o coração do dragão, amplificou em muito seus poderes, deixando aquela área completamente desabitada. E isso porque Lua Negra tentou absorver o coração do dragão de uma forma muito errada, e isso causou uma grande explosão de veneno, pois o coração de um dragão tem poder muito além da imaginação. E o Drag Queen, antes de explodir, falou assim: dragãozinho, me dê o seu poder. E Hajime sabe Eu que os falei únicos que seres eu que podem precisava. absorver o coração do dragão diretamente Eu falei. são outros dragões, ou também algum demônio de rank muito alto. E como Ramiel não é nenhum nem outro, ele não conseguiu suportar tamanho poder, e assim, o coração do dragão o derreteu por completo, matando ele quase que instantaneamente. Só que algum tempo depois, uma pessoa entrou naquela área e pegou aquele coração do dragão. E o sistema nos informa que quem pegou aquele coração do dragão, junto com a foi pedra essa? mágica de Ramiel, foi a vice-líder do culto demoníaco. E que mulher estranha, hein? Ela entrou naquela zona envenenada, não aconteceu nada com ela. Agora eu fiquei curioso. Hajime sabe que Lua Negra foi a Ela é super líder da coisa poderosa que tá atormentando o prota faz séculos. Óbvio que dá bosta. Óbvio que vai ser muito forte. Pô, é sacanagem pensar. Não, a sublíder, a segunda pessoa no placar de mais forte, não ia ser forte, imagina. Bom, bora seguir. apenas mais um fantoche, usado pelo culto demoníaco. E assim a cena volta para o presente, onde o prota fala: "E aí, ficou feliz? Você sabia que a sua própria raça te odiava? Ó, e os poucos que sobreviveram devem te amar do fundo do coração, pois aquela sua guerrinha e aquela rebelião custou quase a sobrevivência completa dos elfos." E assim, o prota fica frente a frente com o Ramiel e fala com ele: "Aí, otário, enquanto os adoradores de Deus Demônio te enganavam e você ficava petrificado dentro daquele dragão, eles estavam dominando o mundo." E Drag Queen da Deep Web começa a sorrir e fala: "Sinto o cheiro de dragão em você, e ele está misturado com o cheiro humano. Que interessante." E a Drag Queen, vestida para o carnaval, não para de sorrir e fala assim com Hajime: "Quando saí do coração do dragão, estava esperando encontrar muitos e muitos elfos. Mas tive uma grande surpresa. Encontrei um dragonoide. Feioso." E Ramiel, tentando conquistar mais um bofe, resolve se apresentar para o prota e fala: "Prazer te conhecer, bofe. Meu nome é Ramiel." E antes de ele terminar de falar, o prota prende naquela grande árvore com as correntes da cone. Agora E Ramiel, sim. que desde que saiu da petrificação, só fez uma coisa: apanhou igual uma gazela. E Hajime falou com ele: "Aê, peguei uma coisa para penetrar em você. Prepara pra estocada aí sim. seca." E assim, Hajime se aproxima daquela Drag Queen Ia com a ser gigantesca forte. estaca da fé. E o Proto não tem dó nenhum. Pega a estaca da fé e joga com toda a força em cima daquele demônio, pois Hajime não tem tempo. Ele tem que matar aquele demônio o mais rápido possível. E após aquela estaca da fé cravar naquele demônio, o Proto fala: Proto "Tá tá gostando? suando." Ó, vou girar ela para entrar com força." E assim, gira a estaca da fé, parecendo um peão. E aquela estaca entra com tudo. Só que não. E o Proto fica muito espantado. E fala: "Ué, a gazelinha não tava aqui agora? Pra onde aquela bichinha fugiu?" Como é que Ramiel fala fugiu? com ele:
Então, bofe, você pensou que tinha me encurralado, né? Fraco. Mas eu sei de uma coisa. Agora eu sei sua fraqueza. Porque você, com a sua pressa, se expôs facilmente. Eu sei que é muito perigoso atacar um inimigo que você nunca viu antes. Mas tem um motivo pelo qual você está fazendo isso. Sabe o que é? Você não pode usar esse poder de dragão por muito tempo. E o seu tempo é limitado. Caralho. E agora, a Drag Queen aqui vai acabar com você. Prepara pra ser violado. E Hajime... Que isso? Calma! Aquele demônio parece que vai lutar a sério. E é muito mais esperto do que ele pensava. Hajime sabe que é tudo exatamente como o Ramiel falou, pois ele só tem mais 48 segundos de draconificação. E Hajime sabe que o efeito colateral de usar Berserker é que quando a draconificação dele acabar, ele vai cair num sono só. E outra coisa, Hajime já usou todas as suas forças. Ele não tem nenhuma... E não só isso. Porque quando o Prota ficar sem mana, tem aquele poderzinho dos deuses lá que acaba com ele. outro sobrando pra poder enfrentar aquele demônio. Então, Hajime não tem tempo e nem tem força. Então só tem uma coisa a se fazer. Ele precisa daquilo. E assim Ramiel fala com ele. Ei, me permita uma proposta, o Dragonoid. Se você me entregar o coração do dragão, eu vou deixar você viver. Pois eu não tenho nada contra você. Tudo que eu quero é me vingar dos elfos. Eu não tenho nenhum rancor contra você. Então, só me entregue o coração. E Hajime fala com ele. Ei, fique parado aí onde você está. E o Prota faz isso usando a linguagem dracônica, obrigando aquele demônio a ficar parado. Porém, o Prota só prende os pés daquele demônio. E Ramiel, tentando sair dali, percebe que não consegue desfazer aquele feitiço. E fala, que coisa chata, não consigo mover minhas pernas. E assim, Hajime pega outra vez a estaca da fé, pra dessa vez tentar violar aquela grande Drag Queen. E Ramiel, ao vê-lo se aproximar, fala, lá vem um bofe de novo, vem bofe. Faltando poucos segundos, Hajime regala o zóio, pois algo errado não está certo. E assim ele percebe que aquele demônio está bem mais forte do que antes, e até usou uma barreira de veneno. E assim, Ramiel fala com ele. Ô seu Dragonoid arrombado, eu tava falando, tá? Então, não me interrompe, isso é deselegante. E outra coisa, não me ataque quando estiver falando. Só que o Prota não tá nem aí. Ativa sua chave prata outra vez, pois agora que ele acabou de usar sua língua dracônica, ele está muito prestes a desmaiar. E o Prota percebe que o seu corpo já está falhando. Por isso, ele só tem uma única opção. E assim o nosso Prota usa apelação total, pois os pontos de atributo que ele precisa para segurar a grande espada da luz, ele tem mais do que bastante. E assim, o sistema nos informa que o Prota acabou de invocar a espada da luz, que é o item divino. Só que de repente uma voz fala com ele, não permito. E o Prota fala, quê? E nesse instante, a espada da Que desgraçada! luz começa a queimar o corpo do Prota. E Hajime, sem saber o que está acontecendo, percebe que aquele artefato divino está atacando seu corpo. Porém, o Brabo não quer soltar aquela espada. Mas ele, mesmo sendo um Dragonoid, não é capaz de segurar aquele artefato divino que está lutando contra ele. E assim, um fogo sagrado saindo daquela espada começa a queimar o Prota. E o pensamento do Prota começa a voar, pois aquele artefato está quase matando ele. E assim, ele começa a pensar o porquê, já que ele conseguiu fazer isso para lutar contra o mestre do culto demoníaco que estava tomando posse da cabeça do Lord Alden. E assim, o Prota começa a calcular, pois atributos ele tem de sobra, e mana ele ainda tem um pouco. E ele que já usou aquele item várias vezes, Deus é que sabe não que ele tem permitiu. mais do que bastante para conseguir segurar aquele artefato divino. Porém, ele pensa, se a sua mana chegou a zero, ele não poderia fazer mais nada. Então ele sabe que não é isso. E após isso, Hajime fica pensando se acontecer algum outro problema. E com isso, Hajime se lembra do seu objetivo, que não é só lutar contra o deus demônio e salvar a humanidade, é também lutar contra os deuses. E assim, ele pensa na coisa mais óbvia a se pensar. E assim ele xinga, deusa da luz, sua desgraçada. Aposto que você tá fazendo isso. E após o Prota tomar um back ataque da sua espada da luz, ele cai como um meteoro, pois aquilo que está queimando é um item divino, e não um fogo comum. E nessa hora, Ramiel fica sem entender e pensa, ué, o que aconteceu? Quase morri. Se aquele cara não bate aquela espada, ele ia morrer na hora. Essa pessoa perto, hein? E assim Ramiel fala, remover barreira. E ele remove imediatamente a barreira de veneno. Porém, Ramiel ainda não consegue movimentar o seu corpo direito. Será que o Prota lança a arma? Que aí iria deixar de queimá-lo, né? Pois ele acabou de sair da petrificação. E ele sabendo que não pode lutar direito ainda, mostra que a estratégia dele foi ganhar tempo com o Prota, conversando bastante com aquele Dragonoid. Mas Ramiel sabe que o poder dele não é corpo a corpo. E assim Ramiel fala com o Prota que manter só os pés dele preso foi um erro fatal, pois ele não pode andar. Mas mesmo assim, ele vai poder atacá-lo, pois a força principal dele é o veneno mortal que ele tem. E assim Ramiel ordena, veneno, volta! Imediatamente, Mas o Prota é imune ao veneno. Por agora, mas ainda é imune. todo o veneno daquela área começa a voltar para Ramiel, pois ele, quando se transformou em lua, ele ganhou uma habilidade única. E a habilidade única dele de veneno, após ele se transformar em demônio, evoluiu para uma habilidade suprema. E assim, Tariel faz com seu poder a lança de veneno. E essa é uma habilidade suprema, totalmente mortal. E ela faz uma lança tão dura que é capaz até de perfurar até mesmo escama de dragão. E assim, Ramiel começa a se aproveitar do Prota e fala, agora eu que vou te violar, vou fazer vários buracos em você. E Ui! Não. Eu ouvi direito? Não sei nem o que dizer, rapaziada. Eu não sei o que dizer. Bora seguir.
Com isso, Ramiel enfia sua lança no ombro do Prota, perfurando Hajime e causando muita dor nele. E dessa vez o Prota tá sentindo, hein? Pois além de ser queimado pela espada da luz, agora está sofrendo uma dor muito grande, causada pelo veneno supremo de Ramiel. E ele só não morreu porque ele está na forma de dragão ainda. E assim, Hajime o Bravo começa a suar, olhando para Ramiel, pois agora a coisa ficou feia para ele. Ele só tem poucos segundos. E quando essa transformação de Dragonoid acabar, o veneno dessa lança irá matá-lo instantaneamente. E assim, Ramiel, que estava falando muito grosso, volta a sorrir. Ai, que grito incrível Não é só lançar arma. que você deu. Ai, eu amo isso. Muito bom. Ai, bofe, você é uma delícia. Ó, vou violar o seu cadáver quando te matar, tá? É tão bom ver um ser forte como você assim baixar a cabeça. Ó, adoro brigar com gente forte, só porque... O que mais me assusta não é ele dizer isso, é o tio falar isso no vídeo e não esperar a monetização depois. Isso é o que me assusta. Eles são muito musculosos. Gostoso. Se você não fosse meu inimigo, eu usaria você por muito tempo. Agora vai. Grita com dor, grita. Ô Dragonoid, vou te matar agora, hein? Ó, eu adoraria aproveitar você mais um pouquinho, mas vou ter que te matar. Mas não se preocupa, vou violar o seu corpo todinho. E assim Ramiel, parecendo Priscila no deserto, abre suas asas e seus braços, pois parece que está no destaque do carro alegórico em plena Marquês do Sapucaí. E assim, ele fala pra Hajime: eu vou te dar uma morte pacífica, mas o seu corpinho vai ser muito violado por mim. Adeus, bofe. Inacreditável quanto o tio fala isso, não se importa. A monetização é a coisa mais irrelevante para o tio, certeza. E Ramiel para o que tá fazendo e fala: que som é esse? De repente, várias raízes começam a sair da água e avançam para o céu em altíssima velocidade. E em pouquíssimo tempo, Ramiel toma um back attack. É verdade. A árvore ficou lá embaixo e a água agora está curada. Então ela começou a se regenerar. Faz sentido. Crítico. E ele fala: e Ramiel, demonificado, começa a soltar suco detox pela sua boca. E ele diz: ai, que coisa grossa! Não é daí que eu vou entrar, não! E ele percebe que 3 raízes entraram em seu peito com toda a força. E assim ele fica pensando: ai, tá doendo! Não pode ser isso! E quando ele olha pra frente, Hajime, muito esmurilhado e cheio de dor, começa a falar com ele e fala: ué, você não sabe o que é isso, não? Isso aí são as raízes da árvore da vida que você contaminou. Ô, otário, sabe o que aconteceu? Não tem quando você usou aquela habilidade estúpida? E Ramiel fala: que habilidade, bofe? Ué, você não lembra que você sugou todo o veneno da área, não? Então, graças a isso, você limpou todo o veneno dessa região, puxou tudo pra você de volta. Então, a árvore da vida e o lago da vida que estavam contaminados, agora estão limpinhos. Hajime se lembra que na vida passada, tanto o coração do dragão como a pedra mágica da lua negra, que está dentro do corpo de Ramiel, os dois foram recuperados pela vice-líder do culto demoníaco. E esses dois itens foram transformados em arma pelo culto demoníaco. E Hajime se lembra que com aquela pedra mágica, o culto demoníaco conseguiu criar a nuvem venenosa, como também a lança de veneno. E isso foi muito terrível na sua época. E Hajime tinha um palpite, que naquela época, o dono original daquela pedra mágica tinha a mesma habilidade de controlar veneno, porque a lança de veneno na sua época tinha poder tanto para espalhar veneno, como para sugar veneno. E foi por isso que Hajime só segurou os pés dele, para deixar as mãos dele livres, para ele poder fazer a lança. Não! O cara tá muito... O cara ficou um passo atrás pra ir 2 pra frente, que isso? Lança de veneno, pois Hajime sabe que essa lança é feita com puro veneno, e para se fazer isso, ele teria que sugar o veneno de toda a área. E assim, mais uma vez, Ramiel foi usado, para dessa vez fazer algo bom, desintoxicar por completo tanto a árvore da vida quanto o lago da vida. E assim demonstrado, a árvore da vida, faltando uma lasca, com um buraco no meio, sem ovo e totalmente esmerilhada, pois agora vai demorar um tempinho para essa árvore da vida recuperar tudo que ela perdeu, pois Hajime sabe que sem o veneno, o lago da vida e a árvore da vida vão se regenerar por completo e voltar à forma perfeita de antes. Hajime estava planejando fazer isso com a espada da luz, porém, já que esse demônio resolveu dar uma ajudinha, ele tá muito agradecido. E assim, Hajime, faltando apenas 5 segundos, começa a se aproximar de Ramiel. E a Drag Queen, tremendo bastante, fica: ai, eu não consigo juntar o veneno. Ele perfurou meu coração. Ai, patife ele. E assim o Prota fala: ô Ramiel, a árvore da vida protegeu os elfos durante milênios, e aquelas raízes são um terror. E você veio e acabou com a maior arma dos elfos, a árvore da vida. Porém, após você retirar o veneno, a árvore da vida saiu do seu estado de hibernação. E o Ramiel, aposto que você não O mais bizarro é ele tava falando isso pra um elfo, que já devia saber isso tudo. sabia que ela é tão assustadora assim, né? Você é apenas um ingrato e um estúpido. E agora, fica paradinho aí, porque agora eu que vou violar você. E assim, Ramiel fala com o Prota: que faz isso, um carinho, Prota? tá? Hajime, faltando 2 segundos, afunda sua mão com toda a força na cabeça de Ramiel, não sendo nem um pouco carinhoso com ele. E assim o sistema informa para o Prota que ele dropou a pedra mágica de Ramiel. E incrivelmente, Guarda no o inventário, Prota também dropou e é isso. o cadáver de Ramiel, com a cabeça danificada. Mas ele pode usar aquele cadáver para muitas coisas. Pode até violar ele se ele quiser. Mas eu acho que ele não vai fazer isso não. Ó, não quero ninguém no chat comentando sobre a minha voz. Quem comentar tem um bigolim pequeno. Rapaz, tô E aterrorizado. assim, iniciamos a parte 16. Eu gostaria de agradecer ao membro do canal, César, pois foi ele que recortou todas as figuras pra mim. E como já Ô disse louco, brabo. antes, o César tem um trampo muito legal
de estética de moto. Então, se você gosta da sua moto, dá um Não tem moto. E eu não moro no Brasil. trato na sua moto com o serviço do César. É só entrar em contato com ele por esse Instagram aí. E o César vai até te dar um desconto. É só falar que você veio pelo canal do tio. Obrigado, César. Ó, bora fazer mauá, tá? Você tá se escondendo, tá igual o PV. Se escondendo e se esquivando. O PV achou que era brincadeira quando eu falei com ele que ele se daria bem fazendo mauá. PV não saía de 800 inscritos. E há pouco tempo atrás, PV fez mais de 9 mil inscritos. Parabéns, Porra, PV. bravo. Você é fera. Parece eu. Eu não saí de 800. Eu queria dar esse boom. Eu queria dar esse boom. Pô, seria maneiro. Seria legal. Falando nisso, deixa eu mostrar pra vocês. RPM. Deixa eu fazer o cálculo aqui, só por curiosidade. Basicamente é isto, rapaziada. Ensinamento básico aqui de YouTuber. RPM é quantas visualizações por mil. Na verdade, isso é o CPM, o RPM é pouco parecido. Não lembro agora a diferença dos dois. Mas basicamente aqui, ó. 63 a cada 1000 visualizações. Isto aqui em dólar. Então, rapaziada, se tu fizeres, sei lá, no mês 10. Vou fazer o que eu fiz no mês. 30 mil. Consegues 21 dólares. Não é muita coisa. Principalmente para quem mora em Portugal. Mas já seria um bom upgrade, pô. Receber mais do que eu recebo com o canal. Com os vossos patrocínios, que eu agradeço bastante. Com os vossos membros. Mais isto, pô, já ia ficar bom. Já ia ficar, ó. Mais uma renda boa. Mas enfim, bora ver o que Por o que tio eu faz sou bem falar. desanimado com o YouTube? O YouTube está me pagando 67 cents por cada 1000 visualizações. Oxe, acho uma quantidade até que boa. Rapaziada, vou mostrar aqui uma coisinha pra vocês. Só uma coisinha. Tio, por curiosidade, eu queria saber a tua opinião sobre isto. Só uma curiosidade aqui que eu tenho agora sobre isto aqui. Isto aqui, tipo. Quanto é que, achas que isto aqui é muito? Tipo, é o meu RPM. Tio, o tio tá reclamando de boca cheia. Se eu tivesse esse RPM com a minha quantidade de views, maravilha. Tava sonhando no céu. Ai, que maravilha. Pra quem não sabe, isto aqui é 1.3 milhões de views. Mas o meu RPM é este aqui. Então eu recebo menos. Enfim. Acho que está explicado. Só para entenderem bem. E isso é muita base. Pô, mas quanto eu ganharia se tivesse essa. Putz, ia ser bom demais. Oh, seria bom demais. Ai, seria bom demais. Como seria bom. Mas a realidade tende a ser decepcionante. A realidade tende a ser triste. Enfim. Abaixo do que eles já estavam me pagando. E isso começou já tem uns 15 dias. Estão me pagando centavos por cada 1000 visualizações. Aí o que o tio tá fazendo? Estou estudando para tentar outra coisa. Então, já desabafei? Bora pra história. Hajime Boa sorte, tio. Vai estar tudo certo. acabou de matar o dragão e também acabou de matar Lua Negra, demônio. Eu prefiro com música, óbvio. Piriguete. De repente, no local da batalha, uma luz dourada começa a crescer cada vez mais. Com música. E assim, em um Tá instante, doido. uma grande explosão de magia e luz. Além de ficar sem música, tá sem tratamento de áudio. Tá. Eu sei que o meu também tem, preciso de tratar disso. Mas o canal do tio é profissional. Começa a cobrir toda a floresta élfica, pois a árvore da vida acaba de voltar à vida. E a primeira coisa que ela faz é lançar uma magia em grande área de recuperação total, fazendo com que todas as plantas se recuperem totalmente do veneno que estava sobre elas. Bom. E com isso, imediatamente, todas as flores e todas as plantas começam a voltar ao seu natural. As árvores começam a florescer, e a mana fica muito mais abundante naquele local. Ofélia, que estava descosta, vira-se rapidamente com muita surpresa, pois todos ali acabaram de sentir que a árvore da vida voltou à vida. E aí você fala, ué, a árvore da vida morre? Ela é da vida, pela quantidade de Ela dá vida, não é da vida. Quer dizer, ela é da vida, mas ela dá vida. Ela não é a vida. Ela é da vida, não é a vida. veneno que estava perto dela, a árvore da vida estava em hibernação profunda. E com isso, Ofélia fica muito surpresa. Porém, mais surpresa ainda, fica Kiara e Dariel, pois o seu pai acabou de voltar à vida. E a Lana, que já estava muito Eu não tô entendendo isso. Oh, meu pai! E falando isso pra árvore, sacanagem. É uma sacanagem. cansada daquela luta, fica pensando que isso significa que Hajime conseguiu matar o dragão. E ela, que já estava sem esperança, volta a ter o brilho nos seus olhos. De repente, Hajime Uzano, um dos Golidrone, fala pra todo mundo. Aí pessoal, o dragão azul acaba de ser derrotado. Repito, o dragão azul acaba de ser derrotado. Vocês ouviram? E Hajime também informa que o coração do dragão também foi resgatado. E assim, é pedido para eles darem tudo de si, pois agora o inimigo não tem um veneno e nenhum dragão ao seu lado. Hajime Muito fala, brabo. câmbio, desligo. Fui. E todos uníssonos começam a gritar, Vitória! Vitória!
Eles têm a semente também, né? Já que a semente veio até cá. E a doce Alana, muito suada, olhando para aquele drone, fala com Hajime. Ei, nós matamos o dragão mesmo? Nem acredito que nós vencemos. Muito obrigado, hein? Quer dizer, vocês venceram. O Prota matou, é diferente. Não é nós matamos. É, o Prota matou. O Prota e o arqueiro. O resto ninguém fez mais nada, vamos ser sinceros. Todos ali estão gritando o nome do Prota. Viva Hajime! Viva Hajime! Ricardo Hajime Cartone cumpriu o que prometeu. Agora é a vez da Alana. E após isso, ela falou com você foi Hajime. demais. Viu, Hajime? Todo mundo está muito animado e comemorando a nossa vitória. Hajime! Ei! Hajime! Responde, Hajime! Ela tem mana, né? Por amor de Deus. E o Dragonoid não responde mais a Lana. E Hajime tem a sua transformação em Dragonoid desativada totalmente, pois ele não deu tudo de si. Ele lutou muito mais além do que isso. Hajime usou 100% das suas energias. E Isso é bem ruim. após isso, Bem ele ruim. queimou sua própria vida para garantir aquela vitória. E agora o nosso herói está Tudo na vida depende do quanto. muito mais cansado, pois após ele levar o seu corpo ao extremo, ele teve que levar muito mais do que isso para conseguir vencer aquela luta. E enquanto nosso Prota está desacordado caindo, a Bocelana está lá gritando: Hajime! Hajime, responde, Hajime! Você tá bem? Hajime, responde! E o Prota está caindo em altíssima velocidade naquele lago. Vixe! E embaixo dele tem várias estacas pontiagudas, pronto para empalá-lo assim que ele Vai, cair com toda a Joef. velocidade nelas. Só que não, né? Aquelas são a raiz da árvore da vida. E elas não estão ali para empalar o nosso herói. Pelo Lembrando que elas são tão duras quanto aço. Então tu vais caindo numa velocidade absurda e tu vais bater numa coisa que é tão dura quanto aço. O Prota só não se queixou de dor porque tá desmaiado. contrário, elas estão ali para ajudá-lo. E elas, amaciando a queda dele, Amaciando. Há pouco disso. Não, tão dura quanto aço. amparam o nosso herói, pois esse humano salvou tudo e todos. E assim, a árvore da vida fala com ele. Obrigado, jovem Dragonoid. A árvore falou? Tá me dizendo que a árvore falou? Não, não. Eu tô ficando doido. Você me ajudou muito. Muito obrigado. E Hajime, desmaiadaço, nem consegue responder. Porém, a árvore da vida se abre. E com seus ramos, ela introduz Hajime para dentro de si. Eu sei que ela queria entrar numa coisa dessa forma, mas. Não era numa árvore. Eu sei que o formato tá certo, mas não era aí que o Prota queria entrar. Mas não era mesmo. Para um local seguro. E a árvore da vida fala com ele Autor, acho que entendeste errado. Eu queria entrar no outro sítio, não é aí. que irá retribuí-lo toda a bondade que ele fez com os elfos. E Aí assim, não. o nosso Prota é introduzido para dentro da árvore da vida. Introduzido. E depois a imagem que aparece aí está aqui. O que queres que eu pense? Desculpa, fala aí. O que querias que eu pensasse, autor, quando faz esta cena? E após isso, a árvore da vida se fecha totalmente. E assim, a cena muda para a Vila Élfica, que agora está em paz. E lá de cima daquela casa, uma pessoa começa a olhar todas as raízes da árvore da vida Isso porque ela é homem. É o pai, não é a mãe. se mexendo. E percebe que a árvore da vida finalmente foi revivida. E que com certeza eles ganharam a batalha. É literalmente pau pra toda a obra. E nos é mostrado que quem tá pensando isso é o brabo Mestre Nid. Porque se tem um coadjuvante que é forte pra caramba, é o tal do Nid, hein? Pô, não dá pra ser chamado coadjuvante. Coadjuvante é dispensável pra obra. Mas o Nietzsche é um personagem principal. Não é o personagem principal, mas é um dos personagens principais. Se Hajime demole, ele toma o protagonismo dele. Porque esse cara é realmente surpreendente. E Nid fica pensando que com certeza o seu discípulo conseguiu uma vitória impossível pra eles. Porém, Nid estava todo esbagaçado, pois a luta com Lua Carmesim foi realmente frenética. E ele deu tudo de si. E quase estava perdendo para aquele demônio. Se Hajime demorasse mais alguns minutos, aquele demônio com certeza iria vencê-lo. E agora, vendo aquele demônio agonizando, com a árvore da vida, trucidando ele por completo, que não precisa temer mais. Lembrando que o Prota também teve bastante dificuldade em derrotar ele. E o Prota tava com todas as forças possíveis. Ele não tava fraco. O Prota não tava, ai meu Deus, que complicação. O Prota teve. Só perdeu porque a deusa impediu. Senão, ele tinha derrotado. Lembrando que o Prota não derrotou. A quem derrotou foi a árvore. A árvore derrotou. O Prota não. Nada, pois a grande árvore da vida voltou a defender os elfos. E a gente pode ver nessa cena, foi ferido. Mas ele feriu bastante ainda, hein? Porque olha só, Nossa, tanto de feriu. espada tem enfiado naquele bicho. Nid, também ferido. Pois Lua Carmesim era um demônio extremamente forte.
E uma das habilidades daquele demônio é a cópia. Então tudo que Nid estava usando contra ela, ela copiava e usava contra ele. Não precisa de comer? Eu pensei que se comesse, ganhava habilidades, mas não. E com isso, Nid fica pensando que ser atingido pelo seu raio é praticamente uma sentença de morte, pois essa habilidade é muito forte. Mas nos é explicado que quando Lua Carmesim comeu aquela elfa que duplicava a habilidade, ela também adquiriu essa habilidade. É verdade. É verdade. Pô, esse bicho aí, se ficasse ao lado do Deus Demônio, ela copiava a habilidade do Deus Demônio. De duplicar. Então, o brabo Nid Se esse bicho aí ficasse à solta, não via nada que matasse. começa a tremer. Só um dragão, mas já tinha de aparecer logo. Senão, ficasse a ganhar mais habilidade, acabava. Matava todo mundo. Pois ele perdeu muito sangue. E eu acho que a gente vai ficar sem Nid, hein? Porque ele não tem mais nenhuma poção. E gastou tudo que ele tinha. Nid sabe que do jeito que ele tá, até chegar a ajuda perto dele, eles com certeza vão encontrar só o cadáver dele. Mas de repente, ele sente uma presença. E olha pra trás pra ver o que se aproxima. E vê que um ramo começa a chegar bem perto dele. E assim, Nid, cheio de medo, começa a ser enredado por uma videira. E fica pensando, rainha! onde está essa planta? E a planta começa a iluminar toda. Porém, Nid sabe Eu tô ouvindo esse computador aí. que não pode perder mais uma luta naquele local. E eu sei porque meu computador faz exato o mesmo barulho quando tá estressado. De repente, uma pessoa fala com ele. Ei, não fique surpreso, senhor cavaleiro. Essas videiras são praticamente minhas mãos, tá? Eu acabei de acordar. E assim podemos ver que Lua Quebrada, a rainha elfa, também acabou de acordar, como seu marido. E ela fala pra Nid. Mas como é que eu vi? Será que ela usa fotossíntese pra conseguir ver? Senhor cavaleiro, Deixa eu ver o que fotossíntese consegue fazer. Que ela consegue fazer mais além do que a sua habilidade principal. Aí, rapaziada, quem quiser ler. Mas basicamente, elas conseguem detectar a luz muito melhor do que a dos próprios seres humanos. Elas conseguiriam resolver muito um grande problema que a humanidade passou. Se a luz é partículas ou se é ondas. Elas conseguiriam responder. Nós não demoramos muitos anos para conseguir responder isso. Dito isso, bora continuar. não consegui me mover, mas você me protegeu com sua vida. Então, me permita eu ser grato com você. Deixa eu cuidar de você. E com isso, a rainha elfa, usando suas videiras, começa a se levantar. Pois se tem alguém que é roubado, é essa rainha. E Nid ficou muito surpreso, pois ele pensou que a rainha não conseguia se mover. Mas a rainha é praticamente uma rainha planta. E assim, de pé na frente dele, a rainha dos elfos, Lua Quebrada, começa se apresentando. Ela fala para Nid que ela se chama Silvestia e ela é a rainha dos elfos. Ela fala que não consegue enxergar, porém, ela consegue sentir o cheiro de sangue que está naquele local. E ela fala, senhor cavaleiro, você precisa de tratamento? Deixa eu cuidar de você. Muito. E assim, a doce e linda rainha Silvestia levanta sua mão e um brilho dourado começa a sair dela. E ela fala para Nid, senhor cavaleiro, chega mais perto, deixa eu te curar. Então, a cena muda. Uma pessoa tá falando, nossa, que nome bonito. Hajime, Ricardo Hajime Cartone. Nome muito bonito, lindo e fofo. Tô vendo suas memórias. Quem é que disse Seu pai isso? partiu para um lugar muito longe, né? E nunca mais voltou. Sabe que Ela consegue ver memórias? Igual a outra que o prota matou no primeiro, na tumba lá? comprar cigarro? Ou foi pregar uma chave de jacaré? E assim, a pessoa continua sondando a mente do nosso prota. E percebe que o prota já conheceu uma pessoa Do prota? muito importante antes. E que o pequeno Hajime, após ser abandonado pelo seu pai, foi adotado por um pouco de tempo por essa pessoa importante. Então a cena muda para uma outra pessoa abraçando o pequeno Hajime. E é a mamãe dele. Ela diz para Hajime que quer criar ele normalmente, em um lugar seguro. E que ela é bem diferente do pai dele. Agora o narrador ficou curioso, hein? Pra saber quem são os pais de Hajime. A mãe de Hajime fala com ele que seria muito melhor se ela o tivesse deixado sob os cuidados do pai dele. Porém, ela diz para o pequeno Hajime que a partir de agora, ela não sabe mais o que fazer. E assim, a pessoa curiosa continua olhando a mente dos outros. Ou o zap do amiguinho. Tá parecendo mais o quê? Não tem aquele grupo do zap em que só tem homem? E que no Dia Internacional da Mulher, todo mundo tem que colocar no grupo essa figurinha aqui, ó. E aquele ser Que? Não é possível. continua verificando a mente do nosso prota. E percebe que a mãe de Hajime, tossindo bastante, fala que sente muito, por não conseguir proteger ele. E que essa é a última coisa que ela poderá ensiná-lo. E ela fala pra ele, Hajime, branda sua espada. Nunca desista, pois a partir de agora, você vai se defender sozinho. Nessa hora, o brabo Hajime abre os olhos, pois tem alguém fuçando a mente dele lá no profundo. Assim, Rapaz. ele põe a mão na cabeça e fala, nossa, foi um sonho? Sonhei com a minha mãe? Já faz tanto tempo que aconteceu aquilo, tinha até esquecido. E o nosso prota, sarado, deitado, tá ali, um pequeno dor de cabeça. E assim ele levanta e fala, ué, que lugar é esse? Onde que eu tô? Quanto tempo eu tô aqui? Cheio de pergunta. E assim, uma voz fala com ele, você está aqui
às 72 horas, 18 minutos e 29 segundos. Por favor, Dagonoid, não se mova ainda. E Hajime, que já está ligeiro e esperto, segura aquele ramo, pois não vai deixar algum ser que ele não conhece ficar alisando ele com aquele ramo. E a voz fala com ele: Dagonoid, você está se recuperando ainda. E assim, a árvore da vida começa a estender os seus ramos para cima de Hajime. E a voz fala com Hajime que o local onde ele se encontra é o interior do tronco dele. E assim, aquelas Rapaz, que é isso, Protinho? linhas começam a se juntar em um lugar só. E após isso, o ser, a árvore da vida, aparece na frente de Ô, louco! Ok, ok, entendi. Hajime. E ele, sarado e muito bombado, fala com Hajime. Agora entendi como é que aconteceu. Aquilo, porque ele tava chamando de pai. Eu sou a árvore da vida, Yggdrasil. Esse aqui na sua frente Que Brasil? Mitologia nórdica com elfos que é medieval. é uma encarnação que eu fiz para me comunicar com você. E assim, Entendi. a árvore da vida, que tem os mesmos olhos dos elfos, fica olhando para o seu salvador, Hajime o Brabo. E ele fica pensando: então essa aí que é a árvore da vida? Bem musculoso, hein? Muito bombado. Hajime se lembra que na sua vida passada, as pessoas que vieram para aquela raid não conseguiram salvar a árvore da vida. E tanto a árvore quanto a rainha dos elfos morreram para o veneno do dragão. E é por isso que Hajime nunca conheceu esse ser antes. E o que deixa Hajime mais encafifado é que Darial da sua vida passada nunca havia falado que a árvore da vida conseguia tomar forma humana. E assim, a árvore da vida, que parece estar lendo a mente do Proto, fala com ele: Ei, a única pessoa que já me viu assim é a minha esposa. Eu não posso viver uma encarnação grande como essa fora do meu Entendi. corpo. E também os meus filhos nunca viram essa minha forma. E Hajime fala: Aí, você tá lendo minha mente? E a árvore da vida fala: Eu não leio sua mente. Eu posso decifrar suas sinapses mentais. E Hajime fala: Lê minha Isso não é a mesma mente, coisa? né? E a árvore da vida fala que esse é o poder dele. Ele consegue ler o que qualquer pessoa está pensando. E ele fala com Hajime. Bem, se você está ofendido, eu posso parar. E Hajime tá ali acuado. Poxa, Pô, mas aí é complicado. Primeiro a Buda responde: Não. Você não sabia que não curtias? Rapaz, o que eu vou pensar agora? Você tá me assustando pra caramba. E os olhos óbvio. desse Cara. cara não parece ele um ser vivo. Que cara estranho. E Hajime fica tentando adivinhar o que a árvore da vida está pensando. E a árvore da vida, Yggdrasil, levantando 2 dedos, Hoje ela tenta fazer a mesma coisa que ele? começa a gerar uma bola de luz dourada na ponta deles e fala com Hajime mentalmente: Bem, você está na defensiva. É um desconforto completo. Mas aqui, você não precisa sentir essas emoções. Eu não preciso Não! A pessoa que consegue ver tudo é a minha mente. Consegue ver tudo, mas não. Eu não preciso ficar na defensiva contra uma pessoa dessas. te machucar. Na verdade, eu sou muito grato a você. Estou aqui para te ajudar. E assim, a árvore da vida manda um dos seus ramos para cima de Hajime e fala: Aí, essa é minha fruta. Come ela, tá? Uma frutinha muito deliciosa. E o Hajime Sim, olhando não. aquela A última fruta que o Prota viu aqui explodiu. fruta e fala: Isso parece Não é mais boa, uva, não. hein? Tem certeza? A árvore da vida fala: Bem, pode comer essa frutinha. Ela é cheia de seiva. Muito da minha essência Sei não. está dentro dela. O seu corpo vai se recuperar rapidamente. Caramba, lá ele. Tô fora. O narrador tá fora. Mas Hajime não tem pra onde correr. Pega aquele galho e traz pra perto de si. A árvore da vida fala com Hajime Foi exatamente essa que explodiu. E o Prota vai comer. que normalmente ele precisaria hibernar por uma semana inteira, após ele usar o poder do dragão muito acima do limite. Porém, como ele foi tratado por ele, mas a árvore da vida explica para Hajime que ele só acordou em 24 horas porque ele o está tratando. E assim ele fala para Hajime: Eu fiquei muito impressionado ao ver você usando a língua dracônica. Porém, eu estava tão infectado que não estava conseguindo me mover. E Hajime, eu sempre te observava através dos meus filhos, pois o que eles veem, eu também vejo. E assim, Ok, podemos faz perceber sentido. que esse ser é muito mais forte que aparenta. Yggdrasil fala para Hajime que está muito grato por Hajime ter ajudado não só a ele, mas também a seus filhos. E assim podemos ver Darial Pouco som chato da ventoinha, porque eu sei exatamente como é que é esse som. Eu tô ouvindo aqui porque eu pensei que tá fazendo esse som. Só que eu consigo colocar um filtro que acho que vocês não ouvem tanto. Se quiserem que eu tente melhorar isso, fala aí aqui nos comentários. muito sorridente, se recuperando daquela batalha. E Kiara, a elfa maga, usando sua magia para acelerar a recuperação de seu irmão. E a árvore da vida fala que é muito grato por Hajime, pois ele também salvou sua esposa e manteve ela em segurança. E enquanto Hajime está comendo as bolas da árvore da vida, fruta, o brabo Nid tá mamando o néctar da flor da rainha. Rapaz, esse aí tá aproveitando. E aí, quem é o protagonista? Hajime ou Nid? A árvore da vida. Hajime E que vai. Brasil muito grato. Não sei. Teoricamente, quem tá falando com a pessoa mais importante é o Prota. Mas quem tá aproveitando é o Nid. Fala com Hajime Fica aí o que é melhor. que isso é um contrato Na tua bilateral. decisão. Pois se ele vier ali para ajudar todos eles, Yggdrasil promete ajudar em troca. Então ele fala para o brabo Hajime: Eu preciso te dar algo em troca, porque essa é a ordem natural das coisas. Você me ajudou, eu preciso te ajudar.
E a árvore da Tá vida bom. fala com ele: eu sou aquele que espalha a ordem. E Rajim, muito guloso, já estava comendo a última frutinha, pois se tem a seiva da árvore da vida, ele nem ligou, e tá comendo tudinho, e engolindo toda a seiva. Lá ele, Rajim tá ali pensando: o que esse sujeito doido tá falando? Tô entendendo nada. Frutinha gostosa que me deu? Como assim aquele que espalha a ordem? Não entendi nada. Tá filosofando? E Rajim fica pensando que a única coisa que ele entendeu é que ele ajudou a árvore da vida e Yggdrasil está querendo ajudar ele de volta. E olhando sério para a árvore Acho da que é vida, isso. Rajim percebe que não está sentindo nenhuma inimizade vindo daquele ser. E Rajim também se lembra do que Dariel disse para ele na sua vida passada, que o pai dele é esse tipo de pessoa. E Rajim fala: que tipo de pessoa? Rajim, meu pai é um semideus. E nos é mostrado Yggdrasil em Semideus? toda a sua imponência, o semideus, pois ele é alguém muito similar a um deus, porém ainda não alcançou esse estado, mas ele tem o poder de um deus. E Rajim, que é a prudência Tá muito simpático pra um deus. de pessoa, sabe que não pode se deixar levar pelo sentimento de euforia, pois a árvore da vida está querendo retribuí-lo, e ele sabe que a retribuição vai ser muito boa. Porém, ele continua prudente, e assim ele pensa: vou fazer uma oferta que vai me favorecer. E com isso o brabo fala: bem, um contato bilateral, né? Ó, gostei muito de ter ouvido isso, mas que um presente não vai ser o bastante para dizer que estamos quites. Eu quero muito mais do que um presente. E assim a árvore da vida fala com ele: você nem percebeu, né? Rajim, eu não só te acordei da sua hibernação não, tá? O coração do dragão que está dentro de você não tem nenhum efeito colateral em ter transplantado um coração, um corpo frágil como o seu, hein? E Rajim fica sério outra vez, pois esse semideus está vendo através dele. Rajim é tão fraco que só podia usar 1% do poder do dragão, e após se bufar ao extremo, conseguiu chegar a incrível 19%. E Yggdrasil fala com ele: ó Rajim, eu também tenho esse poder. Eu consigo ver Oi? através do seu corpo. E eu sei que toda vez que você aumenta Pensei que tava falando que tinha o poder do dragão também. Que isso? O cara tem tudo? 10%, o seu corpo precisa ser reajustado. E que você foi muito além do seu limite. Eu sei que para você matar aquele dragão azul, você chegou a usar 23% do poder do coração. E eu te digo uma coisa com certeza: o seu corpo iria ser destruído por causa disso. E aí, você não tá achando nada estranho não? Você tá inteiro. Nessas 72 horas que você esteve aqui, eu estive ajustando o seu corpo. E Rajim ficou olhando pra ele pensando: 72? Pensei que era assim só 8. esse cara ficou me nutrindo? E Yggdrasil fala com ele que fez com que o corpo do Dragonoid ficasse forte bastante para também transplantar nele o coração do dragão azul. Pois do jeito que ele estava fraco, nem aquele coração do dragão Pera, vai tudo pra prota? E o teu amigão, cadê? Oi. E você vai abandonar o Nietzsche assim? que estava nele, ele seria capaz de suportar. E assim, o semideus Yggdrasil estende a mão para Rajim e fala: ó, nós estamos quites, tá? Mas Dragonoid, eu quero fazer um novo contrato com você. E assim, o marido da lua quebrada, o semideus Yggdrasil, fala com Rajim: ó, eu vou transportar em você o coração do dragão azul. O que você acha? Mas Ô. Pô, chama o Nietzsche aí, pô. Deixa o Nietzsche ficar com o coração, pô. Sacanagem, tudo ficar pra ti. para eu fazer isso, você vai ter que me prometer que vai realizar um pedido meu. E assim, ele estende a mão para o Prota, para firmar aquele pacto. E então, sendo que lá vem a história. Yggdrasil começa contando sua história, e ele me fez lembrar a minha mãe, que não esquece nada. Ele inicia assim: a nova para firmar aquele pacto. E então, sendo que lá vem a história. Yggdrasil começa contando sua história, e ele me fez lembrar a minha mãe, que não esquece nada. Ele inicia assim: há 9.990 anos atrás, 8 meses, 27 dias, 12 horas e 11 minutos, e 49 segundos agora, 50, 51. Pô, parece um monoco do tão bom que é a cabeça do cara. E quem jogou Expedition e quem fez as missões secundárias sabe. 52. Eu era uma pequena sementinha, e bem naquele dia que eu saí da minha casca, eu vi uma voz de uma pessoa falando comigo: ei, esteja preparado. E assim, logo após nascer naquele mundo caótico, eu nasci com a primeira árvore. Yggdrasil explica que ele também havia entendido o significado daquelas palavras. A primeira e que essa era a solução árvore? de vida. Então iniciou o primeiro estágio, e com isso, a qualidade do ar daquele mundo caótico mudou completamente, e o oxigênio ficou abundante naquela atmosfera. Logo após isso, a mana se espalhou por todo aquele mundo. Então, a água original, que era toda corrompida, foi totalmente sugada e purificada por todas aquelas árvores. Porém, essa árvore não estava sozinha. Vários irmãos de Yggdrasil foram plantados nesse mundo, e eles foram espalhados por vários continentes, e foram a peça fundamental para a vida começar a florescer aqui no planeta. Então, 1000 anos se passaram Brabo. rapidinho, e tudo aquilo que era caótico e sem vida virou um verde deslumbrante. E com Ó, os isso, a elfos. árvore da vida criou uma espécie que era praticamente as suas mãos e pés. E assim nos é revelado que os elfos foram criados pela árvore da Pô, vida. mas tão rápido assim? Saíram de... Porque, pra quem não sabe, esta foi a primeira árvore, então provavelmente a primeira água também surgiu daí. Ela estava purificando aquele miasma maldito que parecia líquido, e então transformando em água. Certo? Certo. Daí, pelo que nós conhecemos da humanidade, os seres vivos saíram dos oceanos, começaram como moléculas lá, virando algum tipo de organismo vivo dentro dos mares, e aí evoluindo até sair das águas. A humanidade, o ser originário que criou a humanidade, veio inicialmente da água, depois se tornou um ser que conseguiu caminhar. Óbvio que ao longo de longas gerações, não estou a dizer que é o mesmo ser vivo que fez tudo isso.
Estou dizendo que várias gerações, por causa da teoria da evolução, e teoria não estou dizendo que é algo que não é comprovado. Teoria, quando se fala em ciência, é o maior estado de comprovação possível. É algo que já foi comprovado e ficcionado. Por exemplo, a teoria da gravidade. Não é uma teoria que eu estou pensando nisso. É o maior estado de comprovação que existe que isso aconteceu. Pronto, bora continuar. Então, a árvore da vida. Então, eu acho muito rápido, 1000 anos, já consegui sair de uma molécula no mar para um ser completamente consciente de si mesmo. É muito absurdo. Progredir sua vida tranquilamente, sem se preocupar com nada, sabendo que no final de tudo, ela iria cumprir sua missão, pois para isso que ela foi plantada e nasceu. E a árvore da vida mantinha o seu foco, mas de repente, uma coisa mudou tudo. E assim nos é mostrado o que mudou tudo. Mulher muda tudo. Mulher move o mundo. A elfa, linda. Teoricamente, já que ele criou isso tudo, essa mulher também é filha dele, ou não? Não é diretamente, mas indiretamente é. Deliciosa, conquistou Yggdrasil, o semideus. E desse amor, filha não é, mas filha da filha da filha da filha da filha da filha da filha é. seu pequeno filho, o elfinho Dariel. E aquela elfa linda, olhando para o lado, fala com seu marido: Ig, muito obrigado por isso, tá? Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E vi naquela cena, naquele momento, Yggdrasil jurou pela sua alma que a partir de agora ele iria contra a sua missão de vida. E isso tudo porque agora ele conheceu o amor. E assim, o semideus Yggdrasil não resistiu aos encantos de uma mulher. E para ir contra a sua missão de vida, Yggdrasil promete pagar o preço que for preciso. E após isso, a cena volta para os dois, onde Yggdrasil está contando toda a sua história para o Prota. Yggdrasil fala com o Prota em pensamento que irá transplantar o coração do dragão azul nele. E em troca disso, Hajime iria realizar seu pedido. E assim, o Prota também em pensamento fala: E aí, qual o seu pedido? Fala aí. Agora, se for um negócio muito difícil, não sei se vou poder fazer não, tá? Mas Hajime ainda está bem desconfiado, pois ele sabe que enquanto estiver recebendo o transplante do coração do dragão azul, ele vai estar totalmente indefeso. E ele não confia em Yggdrasil para cumprir essa tarefa. E assim, Yggdrasil fala com ele: E aí, então, já decidiu? Ô Hajime, como é que eu morrerei no meu futuro? Fala pra mim. E Hajime toma um susto e fala: Não sabe? Como é que ele sabe disso? Yggdrasil explica que durante os 3 dias que esteve tratando dele, esteve bisbilhotando a memória dele, olhando todos os atos da vida dele. Porém, Yggdrasil não consegue compreender tudo, pois ele acha que o Prota parece que sabe de tudo que vai acontecer no futuro. E Yggdrasil sabe disso, pois esteve investigando os sonhos dele. Por isso que Hajime teve vários sonhos. E Yggdrasil se lembra da mulher que estava conversando com Hajime, pois ele conhece aquela mulher. Porém, aquela conexão que Hajime teve com aquela mulher foi apenas passageira. E por isso Yggdrasil não se focou naquela mulher e fala pra Hajime não dar ouvidos pra ela. Mas com relação ao segredo do mundo, ele percebe que aquela mulher falou com Hajime. Mas falar essa mulher aí, como é que vai saber? O cara encontrou milhões de pessoas na vida. Milhões não, mas porque é meio difícil ver milhões de pessoas quando não tens internet. Mas deve ter visto pelo menos milhares de pessoas na vida. Como é que ela vai saber que aquela mulher? Pô, dá uma descrição mais clara aí. Do mundo, mas ela não se aprofundou nisso. Porém, uma coisa que marcou muito Yggdrasil nas lembranças de Hajime foi as cenas do fim do mundo, onde os seres estavam destruindo tudo. E também, um rosto que apareceu de muito relance na frente de Yggdrasil, ele realmente sabe que será aquele. E assim nos é mostrado o amiguinho de infância de Hajime, que pediu pra trazer o Prota de volta à vida. Um amiguinho... infância, assim, amiguinho de infância. Realmente eu queria ser amigo. O Prota que recusou, rapaz. Deus demônio tártaro. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E tá lá, todo sorridente. Muito simpático, né? Porém, Yggdrasil, como ele havia dito antes, não consegue ler a mente do Prota. Ele só interpreta as sinapses mentais. E assim ele pergunta... Simpatíssimo não existe, eu sei, mas já é legal falar. Pra Hajime: aquilo que eu vi foi uma profecia ou uma premonição? Fala pra mim. Qualquer que seja o método que você descobriu sobre as coisas que irão acontecer no futuro, isso é bem interessante, pois há muitas riquezas de detalhes. E nessa hora o Prota tem certeza que o semideus Yggdrasil não consegue ler os seus pensamentos. E sim, só interpreta suas sinapses mentais da melhor forma que ele consegue. E assim, Hajime sabe que não precisa ficar em relação e fala com ele: é isso mesmo, você vai morrer no futuro. E um companheiro meu vai destruir essa grande floresta. Porém, como eu vi isso, eu vim cá e impedi isso. Porque se eu não tivesse chegado, você iria morrer pelo veneno dos demônios. E assim, Hajime fica pensando: já que esse semideus não consegue ler minha mente mesmo, eu não preciso falar que eu sou um regressor. Já que ele acha que é uma premonição ou uma profecia, deixa ele acreditar nisso. E Yggdrasil, percebendo que Hajime tem muitos pensamentos que não tá falando com ele, fica pensando que Hajime ainda está escondendo coisas importantes dele. Mas isso ele já esperava, pois esse herói que está na sua frente é muito cauteloso. E assim, Yggdrasil fala com ele: normal, eu já né? sabia. Então eu morri. Vai falar pra um desconhecido o seu maior segredo? Não vai. Antes do fim do mundo, né? Você até já tinha previsto isso, não é? Ô Hajime, mas tem um problema. Você viu o futuro em que eu sobrevivo até o fim do mundo? E ele fala isso, mostrando pra Hajime o seu braço, onde a sua tatuagem começa a brilhar muito intensamente. E assim, aquela tatuagem começa a se modificar, parecendo uma língua dracônica. E após isso, ele mostra pra Hajime aquela tatuagem. Eu conheço isso daí! Eu conheço isso daí, pô! O cara é do conhecimento da ordem paranormal, pô, certeza! Feita em linguagem divina. E ele fala pra Hajime: bem, se
você já soubesse o que iria acontecer no final dos tempos, você não teria me salvado. E assim, a tatuagem dele começa a brilhar ainda mais. E assim, Yggdrasil começa uma contagem mental. 1, 2, 3. E essa contagem é o tempo que Hajime está olhando para aquela tatuagem. E Hajime ficou muito surpreso ao perceber aquele símbolo, pois aquela tatuagem é muito parecida com uma que ele conhece. E assim ele se lembra do anel de juramento que ele ganhou, pois quando ele teve aquela vitória contra o líder do culto demoníaco, foi ativado o feitiço do segredo. E esse feitiço que está em Hajime é realmente muito poderoso. Porém, o símbolo que ele está vendo agora no braço de Yggdrasil parece ser uma habilidade também para guardar segredo. Porém, pelo nível de detalhes, parece ser muito mais avançado do que a dele. E Sim. Assim, que sustaço! Hajime sente uma fisgada dentro dos seus olhos, parecendo que uma lâmina está atravessando o seu olho e vai até o cérebro, porque ele ficou olhando para aquela tatuagem por aproximadamente 10 segundos. E o semideus Yggdrasil, na mesma hora, tampa sua tatuagem e fala com Prota: não fica olhando para ela não, tá? Porque considerando seu estado mental, você não vai conseguir lidar com isso. Você vai morrer em menos de 30 segundos. E assim, Yggdrasil cobre sua tatuagem, para que Hajime não seja mais afetado pelo aquele símbolo. Só de ver o símbolo pode morrer em menos de 30 segundos. Pois aquilo parece um símbolo divino. Yggdrasil fala com Prota que ele tem uma missão. E uma das coisas dessa missão é manter segredo. Então ele não pode falar nada que vai acontecer. E assim ele fala com Hajime que não pode contar o principal para ele, pois o juramento o impede. Mas ele não pode contar o principal. Mas pode falar entre linhas. Só ele pode. E assim, ele dando a falar. Ele dá com a língua nos dentes e começa a contar o segredo que não é o principal. Ele diz: eu e mais 7 dragões somos seres que estamos conectados a essa missão. E ela foi dada pelo Todo-Poderoso. Enquanto a gente estiver vivo, nós não poderemos fugir da nossa missão. Porém, Hajime já sabia disso, que os 7 dragões tinham uma missão que eles não podiam ignorar. E foi por esse motivo que Hajime fez questão de matar o dragão azul. Hajime sabe que quando o fim do mundo chegar, todos os dragões que estiverem vivos vão perder o seu livre-arbítrio e vão partir para a missão de destruir o mundo. E assim nos é mostrado o deus demônio Tártaro, que é o ser que comandará todos os dragões, pois eles passaram a ser subordinados desse deus demônio. E assim, os seres mais fortes daquele mundo farão todas as vontades de Deus Tártaro, que só sabe fazer uma coisa: destruir tudo que está na sua frente. E assim, Hajime logo entende e fala com Yggdrasil: ah, tá, né? Então isso significa que quando o fim do mundo chegar, não serão só os dragões que virarão subordinados de Deus Tártaro, né? E Yggdrasil, fechando seus olhos, continuou falando com Prota, que nunca havia duvidado da sua missão e que nunca sentiu nenhuma pressa por esse mundo. E com isso em mente, ele fez tudo o que ele podia O cara também é traidor, só que não tem opção nela, é isso. fazer para cumprir fielmente a sua missão. Porém, uma coisa muito estranha aconteceu. Ele diz assim: conheci uma elfa linda, muito linda, muito linda. Então, na nossa noite de núpcias, eu deixei para ela um cálice muito legal para consumar a nossa relação. Porém, Lua quebrada, minha mulher, falou comigo: ô Ig, você tem um tronco tão forte, tão grosso. Rapaz, que isso? Por que você está hesitando, hein? Eu sempre esperei por esse dia e você me trouxe esse cálice? Quero não. A rainha Silvestre sabia de uma coisa: a partir do momento que ela desse a luz, o tempo de vida dela iria diminuir bastante. Mas a elfa estava totalmente apaixonada. Começou a filosofar com Yggdrasil, falando de amor, de sentimento, que ele é o amor da vida dela, e fica fazendo um carinho no tronco dele que está perto dela. E ela fica alisando aquilo, né? Alisando o tronco. Yggdrasil fala com ela: ei, isso aí do lado é o cálice da concepção. Você vai tomar um gole e vai ficar grávida, entendeu? É só você beber. E assim ele fala: então, por favor, beba o cálice. E ela fala: Pera, se é só assim, teoricamente, um homem também poderia beber e ficar grávido? Rapaz. Vou ser sincero, eu não vou beber esse cálice não. Você tem um tronco tão forte, tão... Meu amigo, essa daí tá acidenta. Gostoso. Eu quero conceber de outro jeito, daquele jeito. E Yggdrasil fala: ô mulher, eu nunca fiz isso não aí. Eu dou o cálice pra todo mundo. Todo mundo chega aqui. Que isso? Como assim todo mundo? Que isso? Que isso? Oxi. Tá rodado. Bebe o cálice, sai grávida. Você tá querendo o quê? Ela fala: quero o seu roliço, é claro, dentro de mim. E assim, ela pega aquele tronco e começa a puxar pra perto dela. E Yggdrasil, que até o momento se apresentava como uma planta pra aquela mulher, começa a se transformar em uma forma humanoide. E a elfa não para de falar com ele: bem, você é um homem e eu sou uma mulher. Vem pra cama comigo, vem. E é assim, né? Já sabe, né? Não tem como resistir, né? Elfa, peituda, caliente. Ele acaba cedendo, passa a mão no rosto dela e fala: minha rainha, me ensina a amar. E ela fala: é claro, porque você agora é todo meu, Ig. E assim... Rapaz! A doce elfa Lua Quebrada partiu o coração de pedra de Ig. E ele viu o que é o verdadeiro... Pedra não, de madeira, pô. Era claro e objetivo. Mas não, o cara foi pedra. Putz. Amor. É, né? Conheceu uma mulher. Aí já era, né? Viu o que é realmente bom nesse mundo. E Yggdrasil, que nunca vacilou contra sua missão, após sentir o gosto da gata, virou a cabeça totalmente. Porque o que ele quer agora é cuidar da sua mulher e da sua família. Porque o mundo que ele achava comum e não dava nada por ele, de repente uma mulher mudou tudo. Pois ele conheceu o verdadeiro amor. E assim ele fala com Hajime: Hajime, você como homem, com certeza você entende isso, não entende? E o Poto tá ali pensando na sua amada. Tudo que ele tá fazendo é pela doce Alana, o amor da sua vida. E assim, fechando os olhos, o Proto se concentra. Pois Yggdrasil, com todas aquelas palavras, convence o Proto a deixar
ele implantar o coração do dragão azul nele. E assim, Yggdrasil começa ativando o coração do dragão azul para poder implantá-lo no corpo do Prota que ele acabou de fortalecer. E assim, Yggdrasil começa o seu encantamento, não usando linguagem dracônica, nem linguagem do reino de Medeia. Ele usa uma linguagem divina para transplantar com perfeição o coração do dragão azul no peito do Prota, pois agora não é uma humana que está implantando aquele coração, é um ser que é semelhante a um deus, pois Yggdrasil tem quase todos os atributos de um deus. E assim, Eu diria que era o ser mais próximo da divindade, atualmente. ele fala com Hajime: vou te dar forças para que você possa encarar o fim do mundo. E assim, o coração do dragão Só uma coisa, pessoal. Este manhwa aqui, não tão distantemente, sei que essa palavra não existe, mas deu pra entender que pode voltar em breve. Pode voltar em breve. começa lentamente a Pelo que eu sei, tá em hiato faz muitos anos, mas eu soube que o autor ainda quer continuar. se acomodar dentro de Hajime. Enquanto está operando Hajime, fala com ele: mas em troca, Hajime, você vai ter que fazer um favor pra mim. Quando a hora chegar, eu quero que você me mate, porque eu não quero de maneira nenhuma machucar minha esposa nem meu filho, porque eu sei que como você me salvou e eu vou ficar vivo até o fim do mundo, a minha missão será ativada e eu perderei o meu domínio próprio, e nunca na minha vida eu iria ferir a mulher que me mostrou o que é amor. E assim, ele fala com Hajime que esse é o pedido dele, que ele o mate. Nesse momento, uma luz muito forte começa a brilhar e Hajime cai com um pose de super-herói dentro de um lugar muito escuro. E naquele Vai lugar enfrentar ele o dragão azul? Nossa, que Deus desgraçado, me fez parecer um vilão. Eu que tava pensando em ameaçar Yggdrasil, nem eu vou poder fazer, pois eu pensei que ele fosse um ser bem poderoso e que não tivesse coração. Mas ele se mostrou um semideus totalmente apaixonado pela sua família. E assim, Hajime fica se sentindo um vilão. Naquele local escuro, Hajime olha Ah, vilão não, pô. Vai fazer o necessário pra salvar a humanidade. O cara não tem culpa de ser corrompido, e tu não tem culpa de ter de matá-lo pra isso não acontecer. pra cima e fica pensando se essa árvore tivesse alguma intenção contra ele, ela já o teria matado há muito tempo, pois ele esteve consciente totalmente a mercê dele. E assim Hajime sabe que pode confiar nesse semideus. E mais, Hajime acabou de ganhar na Mega Sena, pois ele sabe que a princesa Lana ainda é muito inexperiente com a magia do reino de Medeia, e Hajime iria ter que esperar um bom tempo até a princesa se desenvolver para poder implementar o coração do dragão azul nele. Mas agora, com esse semideus transplantando o coração do dragão em mim, os meus planos vão acelerar e muito. Então, Hajime acende totalmente e deixa o transplante do coração do dragão por conta. Você conseguir mais um coração no futuro, pode voltar aqui pra implantar também? Ih, vai pedir outro favor, né? do semideus Yggdrasil. E assim, o seu corpo todo começa a brilhar, pois o poder do dragão começa a entrar no corpo dele. Mas a gente sabe muito bem o local onde que ele está. O Brabo está dentro de sua consciência. E assim, ele veste a armadura completa, pois ele sabe que uma grande batalha está por vir. E a consciência do Prota começa a se agitar como se fosse um mar em fúria, pois Hajime o Brabo sabe que a partir de agora, ele vai ter que derrotar os pensamentos malignos de um dragão, pois agora é como o primeiro implante. Mesmo que o implante físico seja um sucesso, Hajime tem que dominar a consciência do dragão, porque se ele falhar nisso, o dragão irá dominar o corpo dele e fazer dele a sua marionete. Enquanto aquele Mas já fez isso uma vez, vai fazer de novo. É fácil, milhão de acho. água está se intensificando ainda mais. Hajime se lembra que na sua vida passada, ele recebeu esse mesmo coração de dragão, pois após o coração do dragão azul ter sido implantado na vida passada no peito dele, ele ficou um mês inteirinho brigando com esse dragão azul. E no final de um mês, o dragão finalmente cedeu. E agora Hajime fica se perguntando quanto tempo vai demorar aquela luta com o dragão azul 12 até que ele dias. consiga dobrar Acho. a vontade do dragão azul à sua mercê. E assim, Chutem aí nos comentários, quanto é que tu acha? Se tu já viu, pode comentar também. Eu já vou ter visto quanto é que demorou. Meu Deus, tô gago. prepara para a batalha feroz que está a se iniciar e fala com o dragão. Pode Deixa vir, eu eu tô preparado. já. E o dragão azul fala Vou com tirar e ele. voltar "O com quê? o cara." Tá preparado? Que legal, Hajime. Essa forma final ficou tão lindo. Gostei. Ó, muito interessante te ver assim, tá? Tá tão fofo. Gostei disso, Hajime. Hajime regala os olhos e fala: Hein? Que? A delícia aparece. E ela fala: Ué, tá surpreso por quê, Hajime? Hein? Nós há pouco tempo nos enfrentamos com tudo que tínhamos. Tá surpreso em me ver? E assim, aquela dragão Nessa fêmea, forma, com os olhos amarelos, rapaz, não sabia que era fêmea, não. olhado brilhante, fita-os com muita precisão em Hajime e diz pra ele: Hajime, você nunca me viu nessa forma, né? Você só me viu em forma de dragão, né? E assim nos é mostrado o grande dragão azul, que Ô, na verdade louco, curtem muito essas jambreiras, pô, absurdo. Legal. era um dragão fêmea. E ela fala: Matador de dragões, vem cá, vem, chega perto de mim, vou te morder não, senta aqui do meu Tomar um lado. chá? E ela diz Ô, pra Hajime: louco. Ó, Rapaz, que isso? Agora que eu pensar, tomar chá. Rapaz, ela te chamou pra tomar um chá. você deve estar bem cansado, né? A nossa luta foi bem feroz. Você brandiu bem a sua espada. Vem cá, ó, eu me chamo Artalis, tá? Vem aqui perto de mim, me sirva uma xícara de café. E assim, pode regala os café, olhos. ok. Pois ele Não é não nada estava esperando demais. que o dragão azul fosse uma fêmea. E ele fala: Que é isso? É uma mulher? E aqui tem um texto sobre a encarnação de Yggdrasil. Então, você pausa o vídeo e leia. Tá Não bom? vou. A cena muda Tá para o lado doido? de fora da Se tu árvore. quiser, tá aí, pode pausar. E Dariel diz pra todos: Aí, podem ficar tranquilos, tá? Hajime está com meu pai. E Helena exclama: Seu pai? A árvore da vida? E Milia pergunta para Dariel: Ô Dariel, seu pai comeu o Hajime? Pois esse é o único cenário que eu enxergo. O Dariel fala assim: Como assim meu pai comeu o Hajime? Claro que não. Hajime é prota e hétero. E para de ficar pensando besteira. Como é que você pode dizer algo tão horrível assim do meu pai? Ele não é uma planta carnívora. E Dariel, voltando seu olhar outra vez para o seu pai, fala com todos ali. Mas não é esse o comer que ela tava falando, acho. Já que tu tava falando em hétero, eu acho que não é essa a forma de comer que ela tava falando. E Minha ele opinião. acha que o seu pai está cuidando de Hajime. Mas Philip
fica bem desconfiado, pois ele não confia naquela árvore. E ele pensa que a Por quê? situação é muito problemática. E ele continua pensando que seria ainda pior se a árvore da vida tomasse Hajime como refém. Mas Ariel apura mais os seus sentidos e percebe que tem um outro forte poder junto com Hajime e seu pai. E esses dois poderes estão dentro da árvore da vida. E Dariel fica se perguntando se esse outro imenso poder que está dentro do seu pai é o coração do dragão azul. Exato. E assim, o elfo abrindo seus olhos, fala com todos ali que quando Hajime reaparecer, ele com certeza estará completamente diferente do que o Hajime que eles conheceram durante a raid do dragão azul. E após isso, a cena volta para dentro da consciência do Prota, onde Artalis, muito linda, senta com a perna cruzada Extremamente. e começa a degustar o Não é nem que tá sexualizada, tá bonita só. E é perfeito. seu chá, que foi servido por Hajime. E Hajime tá lá, na defensiva, de braço cruzado, vendo aquela linda fêmea dragão azul numa forma que ele nunca havia visto antes. E assim, bem tímido, ele fala com ela: que honra, hein? E pensar que um poderoso dragão como você me mostraria sua forma humanoide. Estou muito lisonjeado com isso. Mas internamente ele fica pensando que isso é uma surpresa total. Meu Deus. Vertendo? Pois em sua vida passada, ela nunca o havia mostrado dessa forma. Hajime sabe que todas as formas de vida se sentem muito mais confortáveis na sua forma original. E só tem dois motivos para uma forma de vida única aparecer de Confiança. forma diferente. Primeira, ou eles são muito superiores à pessoa. Segundo, é quando eles são iguais ou inferiores, mas respeitam aquela pessoa. E a terceira e última é quando aquela forma de vida quer enganar você para obter algo de você. E Hajime, não Terceira. sabendo qual a intenção daquele dragão azul, mantém-se bem Certeza. desconfiado. Mas o Prota sabe que esse dragão azul não tem talento nenhum para enganar as pessoas. Eu pensei que seria a terceira para obter confiança nesse caso. Só não exemplifiquei tão bem, só falei confiança. Então, ele descarta essa possibilidade. E Artalis, com um sorriso no rosto e tomando seu chá de epa, ela fala com o Hajime: Ó, Epa! Hajime, por mais que eu estivesse fraca devido ao veneno demoníaco, você ainda conseguiu derrotar um dragão. Você tá de parabéns, tá? Então aceite o meu elogio. E outra coisa, esse espaço aqui, então Artalis para, dá um grande suspiro e fala com Hajime: esse espaço está cheio da energia do meu soberano, o Senhor Caiceros. E isso está me deixando muito confortável aqui. Tô adorando estar aqui. E olhando bem nos olhos de Hajime, ela fala com ele: então, não tenho nenhum motivo para tratar você como estranho, já que o meu soberano, o grande dragão negro, os Caiceros, te deu permissão para usar os poderes dele. É verdade, Caiceros. ela era subordinada do Caiceros, de como o Prota dominou o Caiceros lá na Grotona. Ao Legal. ouvir isso, começa a trovejar, pois isso foi um instinto completo. E assim, Caiceros começa a descarregar o seu poder em volta daquela dupla, que está tomando um chá bem tranquilo. Ela vai aparecer também? E ela fala: ó, parece que meu soberano tá irritado. E assim, Caiceros começa a falar com ela através daqueles raios. E ela fala: ah tá, meu soberano, agora entendi. Também tinha imaginado que seria impossível você reconhecer um mero humano e ter dado total autorização para ele usar os seus poderes. E após isso, Caiceros solta mais raios. E a Thalis responde para ele: tá, meu mestre, farei como você disser. E aquela dragão fêmea linda e deliciosa começa a sorrir, pois tinha muito tempo que ela não via a voz do seu mestre. E ela olha para trás e fala: que fofo, mestre. Enquanto isso, o Prota suando em bicas. Voz. Porque enquanto os dragões estão conversando ali tranquilamente, ele não consegue se acostumar, pois após ter descido o braço em Caiceros não permitiu que ele usasse seu poder na totalidade. Falou que estaria observando das sombras. E Hajime sabe que esses seres são tão poderosos que mesmo após estarem mortos, ainda conseguem impor uma presença poderosíssima. Então, Porra, Hajime absurdo. conta com a gente como é que ele derrotou o grande dragão azul na vida passada. A primeira vez que o dragão azul lutou contra ele, o dragão azul desceu-lhe o sarrafo, bateu nele até deixar ele no chão Sério? agonizando. Após isso, o dragão falou com ele: cara, você me deixou revigorado. Vou te curar pra gente brigar de novo. E assim, após aquele dragão muito maluco ter curado o Hajime, a briga começou de novo. É E o dragão sério? ficou rindo da cara de Hajime, pois um ser tão insolente como ele e tão fraco ousou desafiá-lo. E o dragão azul havia falado que Hajime tem um talento muito incrível, então vai ser um desperdício matá-lo. E assim, o tempo foi passando. Hajime tomava várias costas por dia. E o dragão azul, com seu poder, curava ele e falava: ó, quando você se recuperar, vem me enfrentar de novo, tá? Que eu tô adorando isso. Hajime virou saco de pancada por um mês inteiro. Ele só venceu esse dragão usando a tradicional técnica: tentar quebrar a mão do seu inimigo com a sua cara. Então, Hajime, saco de pancada, apanhou de novo, Deu pra apanhou ver, outra vez. um mês. E só morreu porque o grande dragão azul não quis, tá? Porque toda vez que Hajime estava quase morrendo, o dragão azul parava, regenerava ele e dava outra coça nele. E com isso, Hajime memorizou todos os tipos de ataque daquele boss. E como ele Jogador Dark Souls. atacava. Até que um certo dia, ele conseguiu bater nela. E essa luta durou, como já disse antes, um mês inteiro. Porém, muitas mudanças aconteceram na vida de Hajime após isso, pois as habilidades de combate dele melhoraram assustadoramente. Porque esse dragão na sua frente não é nada mais do que o seu mestre. Ele teve um mestre na vida passada, chamado Nid, mas o verdadeiro mestre de combate dele é esse dragão azul. E assim Hajime fica Serião? Caramba, que legal. pensando: porque todo mundo que me ensina uma coisa, me desce o sarrafo, hein? Ele se lembra que Porque tu aprende na marra, é assim que tu aprende. Pô. o dragão azul estava ensinando ele e desceu-lhe o sarrafo nele o mês inteiro. Nid naquela caverna encheu-lhe de pancada um ano inteirinho. E assim Hajime se lembra também do seu terceiro mestre, que também tem problema de personalidade. Fad, o rei dos venenos, fala com Hajime: eu deus humanos. E Fad também deve ter feito alguma coisa contra o Prota, antes de se torná-lo duvido. o seu discípulo no conhecimento de venenos. E Artaris, que está se divertindo muito com Hajime ali, ela fala com ele: Hajime, por que você tá com essa cara? Qual é o problema? Tá tão divertido aqui? E o brabo Hajime fala com ela:
ela. Divertido pra você. Não tô achando graça nenhuma. E a Thales, muito serena, fala: ué, não é óbvio não? Agora que eu morri, eu finalmente estou livre daquela missão idiota. E o melhor de tudo, eu sou o primeiro dragão a ficar junto com o nosso soberano. Olha só, ganhei de todo mundo. Agora tudo que eu tenho que fazer, Hajime, é ficar olhando você e vendo seus truques fofos. Você é muito fofo, Hajime. E a dragão verdadeira Thales fala com ele: pô, Hajime, sabe qual é o melhor disso tudo? A minha última batalha foi realmente muito boa. E eu morri sem arrependimento nenhum. Morri como uma guerreira. E Hajime fica ali parado, pensando em tudo que ela tá falando com ele. E ela diz pra Hajime: ao se tratar da alma de uma pessoa, ela pode julgar essa pessoa com base no que a pessoa segura nas suas mãos. Um artista segura um pincel. Um músico com seus dedos dedilham uma música. Agora, para exercícios como nós, a ponta da espada diz tudo. Então, Hajime, eu sei de uma coisa. Você teve uma quantidade enorme de treinamento. E a sua personalidade é muito forte. E a Thales continuou filosofando com o Prota, falando se a espada dele quebra sob pressão, ou se é flexível, ou com quem ele aprendeu a lutar. Tudo isso é revelado durante uma luta. E essa é a forma mais pura da alma. E assim, ela sorrindo para o Prota fala: ó, depois de te enfrentar, eu cheguei a uma conclusão. Gostei de você. Você é muito fofo. Então, já que eu tô morta, e se eu vou entregar meu poder pra alguém, então que seja uma pessoa que eu gosto. E após isso, a Thales fechando Simples assim? Mas um pouco mais, fica pensando que uma coisa intrigou muito ela, que o nível de conhecimento e o nível de tenacidade de Hajime e os traços da experiência de batalha deixaram ela muito entregada, pois ela fica pensando que raio de inimigo que ele enfrentou com esse corpinho tão frágil como um humano, para ter toda essa tenacidade. Não sabe ela que um dos inimigos fortíssimos que ele enfrentou foi a própria Thales, sua mestra. E a Thales fica pensando que talvez Hajime fosse a pessoa que eles estiverem esperando, a pessoa que chegará ao lugar que eles não conseguiram chegar antes. E nos é mostrado aquele grande pico que apareceu no início da nossa história, onde o próprio Hajime estava enfrentando o deus demônio Tar. E assim, a Thales levantando sua mão e tendo seu coração brilhando sobre ela, fala para Hajime que ela tá muito contente, pois não precisa fazer algo tão chato como treiná-lo. E assim, ela fala que vai entrar dentro de Hajime e vai ficar descansando juntinho com o soberano dela. E fazendo isso, a Thales diz que dá permissão para Hajime para usar os seus poderes. Contudo, 100%. você é humano, né? Vou ver o quanto do meu poder que você vai conseguir controlar com esse corpo frágil de humano, Hajime, pois usar a totalidade do meu poder só vai depender de você. E assim, a grande dragão azul Artalis fala a mesma coisa que o soberano dela, o dragão Caissara, falou com Hajime. Arrogante, mas simpática, Que ao estará mesmo o tempo. vigiando, e diz que está ansiosa para ver o que ele conquistará no fim dessa jornada. E assim ela fala para ele: bem, espero que você não morra, tá? E assim, Hajime, que estava pensando que ia ter que brigar durante o mês inteiro, e podemos dizer, apanhar durante o mês inteiro, tá bem contente, pois a grande dragão Artalis concordou e cedeu seu poder para ele, sem eles lutarem uma única vez. Após isso, o coração do Prota começa a acomodar aquele grande poder, e ele fica pensando que não sabe o que ela viu nele, após eles cruzaram a espada. E ele sabe que Artalis é igualzinho a ele, que durante a sua vida não conseguiu viver uma vida de sabedoria, porém, morreu brandindo sua espada. E isso faz com que Hajime não consiga odiá-la, pois essa dragão é uma guerreira nata. E assim, Hajime, bem contente, fala com ela: Tô triste, perdi a minha aposta, disse que era 2 dias. tem alguma coisa que você quer comer, ao invés só de chá? Eu sou bom cozinheiro, sabia? Eu sei fazer uma boa comida. E isso tudo é para agradecer pelo seu sacrifício. E a Thales, bem sorridente, fala: não precisa me perguntar sobre isso não, Hajime. Ó, em breve você descobrirá, tá? O que eu gosto. Até lá, estarei te vigiando. Adeus. E assim, Hajime sai do espaço da sua Vigiando consciência. também, E com isso, capaz? a cena muda para a grande árvore da vida, que tem uma luz dourada muito intensa saindo dela. E de repente, um buraco se abre no meio da árvore, e 2 galhos começam a se projetar para fora. Alana, Ophélia, Nid e Philip pressentem aquele aumento de poder, e ficam todos atentos. E assim, Alana, olhando para trás, fica muito contente com o que está vendo. Saindo de dentro da grande Yggdrasil, está Hajime, o brabo. E ela fica olhando com cara de apaixonado para ele. E o Prota, com cara de galã, fala com todo mundo ali: e aí, o que vocês estão esperando aqui? Alana, muito contente e corada, fala com Hajime que todos ali estavam esperando por ele. E após ouvir isso, o Prota salta imediatamente daquela árvore. E logo após isso, ele abraça sua amada, pois tudo que ele tá fazendo é por ela. E Alana, bem carinhosa, abraça de volta. Ela cumpriu a sua parte, moça. Agora tu vai ter que tancar. Seu herói, o matador de dragões. Então a cena muda, para lá em cima no céu, e alguém está falando com os Orelha de Asa. Então, mais um dos fragmentos do Deus Antigo foi para o novo mestre, né? E os Orelha de Asa, respondendo para a voz, fala: novo mestre? Parece que o futuro desse mundo mudou ainda mais. Isso tudo é como você disse, antigo mestre. Então, a cena muda outra vez. Antigo mestre? Novo mestre? O que tá acontecendo? Eu não sei, mas vamos descobrir no próximo vídeo. Este manhwa tá legal. Finalizamos o arco atualmente. Tô curtindo bastante. E é isso. Acho que para concluir o arco, vou postar tudo o arco completinho aqui para vocês. Espero que tenham curtido. Eu também curti bastante. E é isso. Deixem like, patrocinem manhwa se quiserem. O nosso queridíssimo censurado patrocina bastante. Então agradeço ao nosso censurado pelo patrocínio maravilhoso. E é isso. O cara já é o membro mais antigo do canal, que continuou sem parar. Porque o primeiro membro foi o 7. Mas ele foi o que mais teve mais tempo como membro. É isso. Espero que tenham curtido. Se quiserem patrocinar, virem membro. Ou R$10, 1 hora de conteúdo. É isso. Fiquem bem. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.